E aí, João? O que é a boa? Ó, você pega teu mixinho. Isso aqui não é prima, né? Aí, Mesmo que tá 50 graus, eu trouxe café. Ah, não sei se tu tens as informações das visitas ali no teu Não tem? note. Não, mas tá ali no drive compartilhado, né? Ah? Tá no drive compartilhado? Não? Tá onde? Eu deixei no. Eu trouxe o meu tablet, mas ficou no PC. Eu pedi pro meu funcionário trazer o PC e não. Ele esqueceu de pegar na base. Ah, tá. Só se eu pedir pra ele. Só pra gente ter o histórico do que teve de resposta lá, né? Tá. Na planilha eu não tenho. Se eu mandar no WhatsApp, a gente usa como base lá também, né? No geral, como é que foi a resposta das abordagens na semana passada? Eu não fui no final de semana, né? Eu fui de novo no dia de semana. E a maioria, o marido não tá. Ou eles estão agora de veraneio, só vão fechar depois que saírem. Entendi. Entendeu? O contrário do que a gente tava pensando, talvez, né? Ah? O contrário do que a gente tava pensando, talvez, né? Porque a gente tava pensando em se estivesse lá usando a casa, teria mais interesse, né? É porque assim, é um momento que eu tenho, o único momento que eu tenho pra achar eles. Sim. E daí, aí o que que acontece? Eles estão lá, mas eles não se preocupam em fechar. Aí na hora de ir embora, eu não vou saber a hora que eles vão embora. Eu não vou perguntar também, tá, e quando é que tu vai embora? Aham. Entendeu? Mas enfim, eu tô tentando elaborar aquela pulga atrás da orelha, né? Tipo, pegando os cenários do. Tipo assim, teve vários furtos dentro de 15 dias em Laguna. Então eu tento jogar isso daí pra eles. Tá, mas roubaram a caminhonete no Mar Grosso, caminhonete zero. Entendeu? Teve um furto numa residência aqui próximo faz 15 dias. E aquele que deu lá no dia depois que tu foi visitar? Um dia antes, né? Aham, mas Mas mesmo- não, tô acostumado já. não, a galera, não sei. Tem que acontecer no bairro, eu acho, pra eles poderem se coçar, entendeu? Entendi. Então, mas são essas respostas. Aí, tipo assim, ontem a gente começou a fazer prospecção via WhatsApp. Uhum. Porém, a gente começa a mandar muita mensagem, adivinha o que acontece? O WhatsApp bloqueia. Ok. Esse Vai é mandando outro mensagem dia. igual? Aham. Muito cuidado, tá? O nosso do comercial foi bloqueado por 15 dias. Ui. 15 dias sem poder, tipo, invalidar do número. Ano passado foi isso. Aí a gente teve que mudar a estratégia, daí a gente começou a mandar, fez uma lista, e daí na época a Jéssica mandava um por um, sabe? Mas mesmo assim, daí a gente identificou que tinha um limite diário, então a gente não passava de 50 diários na mesma mensagem. Mas também não podia fazer 5 dias seguidos, porque ele já começava a vir um aviso que poderia bloquear, tipo, denunciava spam. Né? Aí eu até achei que era coisa do outro, tem outra empresa lá, porém ele não executa o serviço, né? Até achei que era coisa dele, mas enfim, tô falando isso daí, então faz sentido. O teu é WhatsApp Business? Não, esse não, Normal? normal. É, mas acho que não muda, porque o nosso que bloqueou foi Business. Se ele vem, até achei, na verdade, que o normal não viria o aviso. Deixa eu ver aqui. Mas chega a ter algum tipo de resposta deles? Não. Não. Esses contatos são aqueles que tu pegou nas casas daí. Não, aqui não. Esses aqui são contatos. O que vai na casa eu vou esperar mais um pouco, entendeu? Esses aqui são contatos dos grupos da comunidade mesmo que eu tenho. Ah, tá. Então o que que acontece? Tipo assim, ó. É porque assim, se eu mandar áudio, se eu mandar só um lá, também eles não respondem, mas assim, ó, não teve nenhum retorno. Quer pode ser um print ali no nosso grupo, daí eu dou uma olhadinha aqui. Teve um que respondeu. Tem alguém que respondeu? Aí tu respondeu pra ele? Respondeu agora. Ouviu nós falar, fala mais perto do Verdade. tablet. Foi mais cedo, na verdade, né? Mas é porque eu li a internet aqui agora. Fala mais perto do tablet pra ver se mais alguém responde. Fala a mensagem que tu mandou lá no grupo pra nós, né? Não, essa eu acho que eu não mandei. Aqui a gente tá trabalhando com o pessoal que talvez nunca nem ouviu falar, né? Nem da gente, talvez tipo de serviço sim, né? Uhum. Mas o desafio é. Aqui a gente tá trabalhando com um lead frio. Talvez ele nem saiba que tem um problema, né? A Aham. questão vai ser a gente encontrar um ponto de encontro. Eu tinha falado numa reunião lá Na associação, associação, Até né? conversei com o seu Naldo, ele vai ver para marcar para mim. Eu tinha combinado com o presidente, ele disse, não, cara, hoje não dá, porque seria a reunião deles. Aham. Mas tu tem liberdade para marcar uma reunião aqui com a gente.
E daí eu pedi pro seu Naldo ver uma data, ele não me passou ainda. O seu Naldo, ele é vice-presidente lá, dono do mercado. Aí tem esse ponto de conexão aí pra... Ainda essa semana eu estava vendo um estudo que foi feito na Califórnia, falando sobre o comportamento e o nível de influência que uma pessoa tem na outra, né? Aí falou de experimento que foi feito numa família que foi plantada dentro de um bairro de alto nível na Califórnia. E eles colocaram lá, tipo, eles usavam... A mulher usava uma marca de pulseira, o homem usava fazia um tipo de dieta e tal. E foram ver, e tinha propaganda lá nesse bairro. As pessoas começaram a comprar a partir do momento em que o vizinho começou a falar. Então, tipo, a prova social de ter alguém que conhece que indica, talvez todos esses que tu mandou ali vão ao menos mandar, pois é, eu vi que tu foi lá na comunidade, não sei o quê, mas vai ser mais um argumento, né? Para eles conhecerem também, né? Vamos lá. O que a gente tem de treinamento hoje, que eu trouxe aqui, é um padrão que a gente faz, que é sobre gatilhos mentais e abordagem comercial. Qual é o objetivo aqui? A gente trazer os gatilhos mentais que são mais tradicionais, existem vários, né? A gente selecionou aqui 6, 7, e a gente trazer para a prática para implementar e melhorar a narrativa do produto ou serviço. Daí que a gente pode simular tanto a parte da segurança como outra parte de instalação também. A ideia é a gente trazer para a prática mesmo e ter o quê? O objetivo final é a gente ter uma tabela de modelos prontos para a gente validar. Então, testei com esse tipo de gatilho de urgência, o gatilho falando sobre prova social, sobre preço, sobre preferência, enfim. E aí a gente vê o que performa melhor na área para o que a gente vai repetir. Já ouvi se falar sobre gatilhos mentais? Já estudaste? Já. O que tu já estudou? Estudar não, mas eu já ouvi falar assim sobre gatilhos mentais. É despertar o interesse no cliente em cima de alguma coisa, alguma necessidade, né? A mesma coisa quando a gente vai na conveniência, aqueles produtos que ficam ali é pra a gente comprar por impulso. Uhum. Então, gatilho mental, eu acho que é mais uma compra, às vezes não é nem tanto necessidade, é mais para gerar um impulso no cliente, né? Quando a gente trabalha em gatilhos mentais, o que a gente quer? A gente quer gerar alguma emoção no cliente, porque a venda é 100% emocional. O racional, às vezes ele vem para negociação, às vezes nem para isso. Então, o que é? Estímulos que ativam a decisão automática no cérebro do cliente. Então, o que a gente espera? Que diminua a dúvida, que gere um gatilho de urgência, então ele precisa daquilo ali, ele entende, precisa ser agora. Porque a gente não quer que ele entenda que ele queira fechar o serviço daqui 6 meses. A gente quer fechar o serviço agora, né? Agora. E aumenta a confiança. Então, não adianta só ele entender, tirar a dúvida, ele ter o senso de urgência, mas ele não ter a confiança no que a gente vai entregar. Também, dificilmente, a gente consegue o fechamento. Então, aqui, eu coloquei, por exemplo, aqui na prática. Por que você clica mais rápido quando vê últimas unidades ou oferta por tempo limitado? Aí aqui a gente fala sobre pertencimento. Caraca, se é tempo limitado, eu não vou querer ficar de fora. Eu vou querer ter o que todo mundo tem. Porque o cérebro percebe que perder é igual a esperar. Então, o que a gente espera aqui é isso. Dentro desses modelos de gatilhos mentais, a gente tem o ativo e o passivo. Hoje, a gente está estruturando a parte ativa, que eu preciso ir atrás para procurar essa pessoa. Aí, a gente tem aqui, até depois a gente vai aplicar a análise de DISC, para entender o perfil comportamental. Porque, baseado nisso, a gente vai entender qual vai ser a maior dificuldade nessa parte, principalmente do ativo. O passivo é mais fácil, né? Mas, principalmente, quando eu vou atrás de um cliente, quando eu quero encontrar a pessoa certa. A pessoa nem faz ideia que eu existo, tanto nas redes sociais como no presencial, né? A ideia aqui, ter o passivo como uma resposta rápida, só que entender que, às vezes, até numa resposta ativa, quando eu vou atrás do cliente, eu posso ser passivo na minha narrativa. Então, às vezes, eu vou lá, que nem a gente mandou a frase ali, né? A gente formulou. Aquela ali também tinha, que é o CTA, que é a frase final, que é uma pergunta para levar o cliente a algum tipo de ação. Inclusive, nessa frase que leva o cliente a um tipo de ação, a gente vai precisar identificar que tipo de ação vai performar melhor. Então, trazendo o exemplo. Quando a gente foi na feira em junho do ano passado, a gente fez uma lista de todas as empresas que a gente queria prospectar. Algumas a gente conseguiu ter o contato presencial lá, algumas não. Eu trouxe essa lista para casa, colocamos no CRM, para todos eu mandei uma mensagem diferente, contextualizando. E para todos eu pedi uma ação diferente. Então, para alguns eu perguntava como é que tinha sido a feira, para alguns eu perguntava se eles tinham alguma forma de mensurar como é que foi a feira, se alguns tinham planejamento de expansão comercial, se tinha gerenciamento financeiro. E a gente percebeu que a melhor narrativa que performou ali foi dizer que a pessoa estava lá, torrando dinheiro na feira, mas não sabia nem o que esperar. Então, o que a gente mexeu ali no ego da pessoa? Porque ela nem queria saber se ela tinha dinheiro ou não, ou se ela queria expandir ou não. Ela fez uma pergunta que pareceu que ela não se organizou o suficiente. Aí, alguns vieram com a resposta, tipo, puxando pra briga, né? Tipo, não, a gente sabe, mas o que vocês entendem por falar sobre isso? Teve todo tipo de resposta.
não interessa esse tipo de resposta, a gente quer uma resposta, né? Então, talvez aqui, nessa questão de narrativa, a gente vai precisar ter, até porque cada um vai ter um perfil. O meu perfil de abordagem não tem nada a ver com o perfil de abordagem do Jonatas, por exemplo. Eu sou muito mais formal. Não consigo ser diferente. Eu, sei lá, enfim, sou bem comunicativa, mas não consigo soltar uma piada no meio do nada, assim, não tenho essa facilidade humana, né? O Jonatas ontem, a gente conseguiu um marco importante na nossa empresa. Fiz uma reunião comercial com ele. Caótico. Online, caótico. Cara, foi 1 hora. Ele ainda disse pra ele, a gente tem um objetivo de fechar no máximo em 1 hora, que eu faço em 45 minutos. Mas não dá, tipo, eu falo um negócio, aí ele vai lá e fala, tipo, solta uma piada nada a ver no meio. Enfim, é uma característica dele. Então, as pessoas que são prospectadas por ele têm esse perfil. É muito incrível. Entendi. Com certeza, essa nossa conversa não vai ter nada a ver com a reunião com o Jonatas que tu vai ter. Mas tenho toda certeza disso. Porque o que ele prospecta é parecido com ele. As pessoas que eu vou prospectar comumente são parecidas comigo, é óbvio, se conectam comigo, né? Então, isso também é importante na narrativa do comercial. Nem todo ativo precisa ser agressivo. Não sei se tu tens essa impressão quando fala em comercial ativo de vendedor de Berlândia, assim, de Casas Bahia. Nossa, eu não gosto disso. Não gosto disso. É porque eles têm padrão, tinha treinamento padrão, né? O tio do Jonas trabalhou lá. Tinha treinamento padrão da mesma narrativa. Então, eles seguiam um script padrão para todo mundo. Até as palavras eram as mesmas, né? Só que existe uma chave aqui no ativo. Se tu não gostar que alguém venda para ti, dificilmente tu vai ter prazer em vender para alguém. Então, é muito mais comum tu ir numa loja que tu vai lá e tu se serve, tu se atende. A gente acaba preferindo isso. Só que a partir do momento em que tu entender, apreciar alguém te vendendo, tu começa a ter uma outra percepção sobre a venda. Isso é incrível, assim. Só que daí tem o outro lado. Nós vamos aplicar DISC, mas eu acredito que tu seja dominante. Então, um perfil dominante, quem manda na conversa sou eu. Eu não quero que alguém me venda, eu sei que eu quero comprar. Sabe? Então, Já vou decidido, né? Super objetivo, não gosto de mimimi, odeio uma história enrolada. Só que daí a dificuldade é que talvez para quem tu tá vendendo não é teu perfil. Essa pessoa ela vai querer um detalhe, ela vai querer entender minuciosamente que conector que tu vai usar, por exemplo, em instalação. Não vai mudar nada a vida da pessoa. Nada de nada. Tem. Aí, às vezes, tu vai ter impaciência, entendeu? Ah, que saco, também não quero. Ai, dane-se, pega outra pessoa. E daí, o que acontece? Às vezes a gente perde de fechar porque a pessoa tem um perfil diferente. Sabe? Então, é um desafio também nessa parte de identificar a diferença do ativo e do agressivo ou do perfil comportamental nosso para quem a gente está vendendo. Modelo de comercial, toda empresa tem um modelo de comercial, mas é preciso entender que uma empresa tem vários perfis de clientes, é o que a gente estava falando aqui. Bem provável que o perfil de comercial, indiferente se hoje é tu que tá fazendo, daqui a pouco vem alguma pessoa que tu vai treinar. A chance dessa pessoa ter o teu perfil 90%. A gente fez a análise DISC com o Léo. Ele tem exatamente o meu perfil. E já veio uma pessoa que era diferente, só apanhou, a gente se estressou. Identificando aqui essa questão do modelo comercial, a gente vai precisar entender qual vai ser a dificuldade, porque vai ter uma dificuldade, né? Se for alguém num perfil parecido com o teu, que, tudo certo ir lá, pegar o carro e passar um dia inteiro prospectando, só que bem provável que a dificuldade que vai ter vai ser na parte processual, sabe? De armazenamento de informação, de ter histórico, de entender que abastecer o CRM eternamente é importante. Então, bem provável que isso vai ser algumas coisas que a gente vai cobrando também no caminho, né? Que é um processo. Aplicação no ambiente. Quando a gente fala em gatilho de urgência, o que a gente busca? Um prazo curto para decidir. Então, se a gente fosse aplicar hoje o gatilho de urgência na situação, a gente está falando aqui da segurança, né? Mas na questão de instalação, o que tu enxerga que seria um bom gatilho de urgência? Para que a pessoa feche rápido. Consegue identificar algum? Para fechar rápido. Ou a gente mexe no dinheiro, porque, não, se tu fechar depois, vamos usar sexta-feira que tá perto agora. Se tu fechar até sexta esse valor, depois, não sei se eu consigo te manter, porque muda fornecedor, eu não vou ter estoque, um gatilho, dinheiro. Que funciona super bem, porque a pessoa não quer perder o preço. Um outro gatilho, vaga, por exemplo. Eu vi que tá bem feito a instalação, a gente precisa agilizar isso aqui, né? Tu já quer mexer, organizar. Só que se a gente não fechar hoje, corre o risco de eu só ter agendamento para daqui uma semana. Talvez eu tenha agendamento antes, né? A ideia é que não tenha, que fique tudo fechado para abrir mais equipes, né? Só que o gatilho de urgência ele pode ser usado aqui também nessa questão de tempo ou dinheiro. É o que funciona super bem. Esses dois eu já uso. É os dois que eu mais uso. E performa bem? Pra gente, principalmente para agendamento, eu acho, né? É. Legal. Escassez. Poucas vagas ou agendas, similar aqui à urgência também, né? Só temos 3 vagas de instalação para esse mês, que tu falou que tu já usa bastante.
Aqui eu enxergo que é um gatilho que a gente consegue explorar. A gente conversou da questão de pessoas que já têm a segurança, né? E até quem já contratou um serviço, enfim. Que é a questão da gente dar uma prova social para essa pessoa. Aí talvez algum feedback é o que performa melhor, porque ela vai estar vendo falar, né? Ou vai estar vendo uma mensagem, por exemplo, né? Uhum. Só que aqui a gente pode trabalhar também em rede social. A prova social, tipo, pode ser um antes e depois, que a gente já tá aí fazendo foto ali. Faz um antes e depois, e se a pessoa estiver por ali, pergunta pra ela informalmente mesmo. E aí? Eu não sei se o que faz sentido. O Instagram da empresa, antes a gente marcava os funcionários, sabe? Marcava para eles repostarem. Eu parei de marcar, tipo assim, a minha visualização nos stories era tipo 30, 40 do meu público, dos meus seguidores, certo? Eu parei de postar eles, bateu 250. Eu não entendi. Olha, o mais expert tá atrás da câmera aqui pra falar sobre isso. Aham. Mas existe. Primeiro, a gente parte do princípio de que o Instagram, a cada 15 dias, tem um negócio diferente que tá É. surgindo. Então, Uma outra coisa que eu já percebi também é que quando eu reposto no Instagram da empresa de alguém, a performance é infinitamente menor. isso, aham. Né? Tipo, quando alguém posta e me marca, aquele post ali não. Vocês têm alguma coisa específica pra falar sobre isso? Tem. É sobre o público. No teu perfil, o Instagram, o algoritmo, sabe exatamente quem tu quer. Ah, E quando tu marca outras pessoas, o público dessas outras pessoas não são relevantes pro teu perfil do teu Instagram. Então, o algoritmo do teu Instagram já sabe quem tu quer, entendeu? entendi. Aí, quando tu pega outros algoritmos e marca, Aí vira uma bagunça, né? tu pode ter essa quebra. Porque ele não sabe, pô, esse público não conecta com o dele. Então, eu não vou mostrar que ele não vai conectar com o público dele, entende? Mais ou menos assim tudo que o Instagram faz. Todos os algoritmos de conteúdo vai sempre seguir essa lógica. Eu só tô me marcando e deu, cara. Tá funcionando. Porque ele não tem um público semelhante do Aham. seu. E aquele que marcou a Shield, como é que foi? Não, eles não repostaram. O Felipe falou que era pra marcar, mas não repostaram. Não chegou nem a mensagem deles. Entendi. Aí tá tudo certo. Sim, sim. Depois, se ele perguntar, eu mando. Cara, marquei, ninguém aceitou lá. Sim, Tudo sim. certo. É porque daí ali seria um público similar, né? Sim. Aí talvez a chance de melhorar ali também seria grande. Né? A autoridade é o que a gente tá querendo, começando a criar mais ali do antes e depois, de mostrar a instalação e a questão aqui também de tempo. Talvez o tempo aqui a gente vai perder de algumas outras pessoas que a gente vai concorrer, né? Uma empresa nova ainda. Mas falando, mexendo em quantidades, por exemplo, já fizemos tantas instalações. Aham. Esse é um dado interessante, porque tem perfil de cliente que ele é analítico. Ele vai querer que tu fale o número. Você vai dizer, um monte é complicado, né? Jonathan, se fosse vender pra ele ia ser uma pessoa que ia te dizer isso. Não, a gente já fez um monte de instalação. É, um monte de merda. Aplicação no ambiente. Antecipação. Lançar novidade com exclusividade. Hoje, pensando nos serviços que a gente tem a possibilidade de entregar, existe essa possibilidade de lançar uma novidade? Como é que é? Mais padronizado, né? É tudo padrão, né? O que vem de novo vem da internet, então. Reciprocidade aqui é um gatilho muito, 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 muito bom. Vou dizer que na parte de serviço é um gatilho que ele funciona super bem, porque eu vou dar alguma coisa para a pessoa em troca que ela contrate meu serviço. Às vezes a gente consegue, por exemplo, dar um serviço que tem um valor irrisório, né? Então no caminho já vou lá e faço para ti, imagina. Porque tranquilo, é uma possibilidade. Ou aqui, falando isso aqui também, o cliente te pede alguma coisa, tu vai lá e diz sim. Existe uma outra coisa que não é o gatilho de reciprocidade, que agora também não vou lembrar o nome. Mas quando tu fala alguma coisa que tu tenha certeza que a pessoa vai dizer não, vai passar um orçamento, passa um orçamento extremamente maior, que envolve várias coisas, a chance dessa pessoa dizer não é muito grande. Aí tu vai lá e passa esse primeiro. Tu, não, tá louco, tá longe, não sei o que, faz ancoragem de preço. Mas também a chance dela dizer sim depois de um não aumenta muito mais. Porque daí a gente vai estar entrando no outro lado, que é o lado, por exemplo, do medo de ser rejeitada, que não tem nada a ver com a compra. Só que ela não vai querer ser, o cara é chato, negou o primeiro, agora vai negar o segundo também. E aí me chamou aqui para ver seu orçamento, é um gatilho que funciona super bem também. Ajuda na precificação e também na questão da pessoa dizer sim, né? O compromisso é obter um micro compromisso. Então, posso deixar agendada a visita técnica e te deixar a proposta? Ou posso deixar agendada a visita ou para ir lá só te mostrar, imagina? É um micro compromisso, então o mínimo possível. Quando a gente fala em rede social, preencher um formulário, dar uma resposta, é um micro compromisso que a pessoa tem. Então, ali mesmo já faz um filtro que essa pessoa já tem mais possibilidade de fechamento. Porque ela, de alguma forma, já assumiu um compromisso contigo, sabe? Com a empresa em si. Vamos lá. Ferramenta. Roteiro de abordagem.
uma abertura, por exemplo. Oi, vi aqui essa solicitação de orçamento. Aqui a gente está falando de um comercial passivo, então vai ter que vir de algum lugar, né? Antes de falar como funciona, posso entender qual a sua maior necessidade? Então, primeiro a gente quer uma resposta. Inclusive, quando a gente vai fazer reunião comercial, nós somos o que menos falamos, que a gente está ao lado do que está oferecendo serviço, que eu preciso conhecer o cliente. Né? E depois que ele me falar tudo o que ele precisa, eu já vou falar do produto, do serviço que faz sentido para ele. Ah, é uma entrega padrão, ou, por exemplo, questão de segurança, né? De vigilância, é padrão. Ah, pode ser padrão ou não, a gente já tem um histórico que é uma pessoa que promete não entrega. Aham. Então, o nosso interesse é conhecer o que de fato essa pessoa quer, porque ou a gente vende sonho ou a gente resolve um problema. Eu preciso de fato entender o que ela tem ali. Que nem fazer orçamento e visitar a obra e o cliente chamar a arquiteta para ver onde é que vai as câmeras. É só assim, pá. Me manda o projeto que depois eu vejo. Cara. Aí Mas eu tem falei, o que a arquiteta vai entender de câmera? ela vai querer esconder, né? Nada, é mais perdida que segue tiroteio, mas enfim. Mas aí tu pega esse projeto e daí tu faz? Eu pego, olho, vejo o que é melhor e daí eu dou minha opinião como tem expertise na área, né? Uhum. Porque também eu não vou corrigir a pessoa na frente de todo mundo lá, né? Uhum. Tá tudo bem, ela deu a opinião dela, eu pego o projeto e dou a minha opinião depois. Uhum. É isso. Hoje eu fui lá de manhã também fazer um orçamento e daí ele apareceu com o arquiteto para ver onde é que as câmeras. Assim, ô barbaridade. Eu vou te dizer que é segmento de construção, quando a gente trabalhar em material de construção, aí o cara ia lá comprar uma torneira. Aí, por exemplo, né? É a minha arquiteta com uma torneira incrível, maravilhosa. E respingar tudo pra fora. O negócio. Pá, tem uma mais barata que é similar, um pouquinho mais baixa. Deve... Não. O projeto, o que vai ficar bom, maravilhoso, tem que ser essa daqui. Quem somos nós? Pergunta de dor. Já tiveram problemas, aqui trouxe um exemplo de outros segmentos, né? Já tiveram problemas com móveis que duram pouco e estragam fácil? Aqui a gente pode trazer, por exemplo, instalação com material ruim, de baixa qualidade, de pessoas que não entendem nada. A gente teve lá em casa, não sei se o Jonas comentou contigo, teve problema lá nos disjuntores, um tempo atrás. Todos estavam frouxos na caixa lá. Daí, sei lá, deu alguma coisa no chuveiro, acho que o chuveiro entrou em curto, aí desarmou ali, que tem aquele disjuntor de segurança. Desarmou ali, desarmou geral, desarmou até lá embaixo. Teve a chamar o vizinho pra desarmar lá embaixo. Daí veio o eletricista olhar. Eu disse, a pessoa que instalou deixou tudo frouxo aqui. Tipo, quando dá descarga elétrica, frouxa e tudo mais. Só que em qualquer momento poderia dar curto aqui dentro. Isso, pegar fogo. Aconteceu num cliente agora. Aquele que eu mandei a foto lá do antes e depois. Aham. Ele que instalou tudo, aí deixou tudo frouxo. Meu Deus do céu. Oferta ativa. Aí aqui pegando por base o que o cliente já falou, né? Pelo que você me disse, nosso produto resolve exatamente isso. Posso te mostrar 10 minutos quais são as melhores características? O que a gente precisa é de 1 minuto do cliente. A gente busca 1 minuto. Porque daquele 1 minuto tu vai lá, faz um resumão e faz uma pergunta. A cliente dificilmente vai querer te deixar sem resposta, porque daí tu já foi lá, tu já apresentou uma parte e vai gerando curiosidade. Qualquer chave aqui que a gente tem de abordagem ativa, o nosso maior desafio é a primeira resposta. O maior desafio é a primeira resposta. E aqui a gente vai precisar entender qual é o melhor tempo de follow-up para a gente fazer a chamada para essas pessoas que foi feita ali a primeira mensagem. Então, o que eu sugeriria ali para te fazer? Tu tens a quantidade de mensagens que foram mandadas? Não anotei, mas tem aqui só. Foi mais de 50. Teve algum, deixa eu ver aqui. Mais 50 mensagens. Todos esses contatos já estão lá dentro da planilha do CRM? Não. Esse aqui nada, esse aqui foi feito ontem. Mas, tipo assim, aqui é contato do grupo, né? Uhum. Mas eu consigo o dado dele, deixa eu ver se aparece de alguns aqui. Eu vou conseguir só o nome, entendeu? Mas sendo Não. nome e contato já... Tá, não... Aí lá eu boto, tipo assim, não teve retorno, no caso. Isso, deixa eu abrir a planilha aqui pra gente ver na prática. Deixa eu ver aqui, ó. Obrigado pela oferta. Eu moro em condomínio e trabalho com segurança. Aqui, o cliente... Uma coisa aqui nessa minha mensagem não tem a região. Tem que botar, porque às vezes a pessoa é de outro local, mas tem casa ali. Às vezes ela nem sabe de onde é que tá vindo a mensagem. Ó, tipo aqui, ó, Andréia. Ela botou, grata por entrar em contato, mas residimos aqui, temos câmera de segurança. Não responde nada. Ela mandou... Que travou, né? Como que eu responder? Chegou a bloquear? Bloqueou? Ficou 24 horas bloqueado? Caraca. Que frio na barriga. Mas já tinha acontecido. Já tinha acontecido? Já. A outra vez. Aí eu achei que tinha sido o cara, ó. No dia 22, travou também. No dia 22 do 12. Mas, cara, tem limite isso aí, tá? Pois é, que ruim, né?
Não, e tem limite de tempo de... Porque assim, ó, Verdade, vezes. eu fiz panfleto, entreguei em todas as casas, não deu retorno, sabe? Entra em contato no WhatsApp, não dá retorno. E a gente tenta até dar certo, né? Aí, Um pouquinho mais, tá. aí é uma empresa que eu, assim, eu preciso chegar no pelo menos 60. E daí se eu quiser largar de mão, ela tá se pagando, Uhum. entendeu? Mas, assim, ó, essa empresa que eu tô desde o ano passado tentando isso aqui, claro, fazendo um pouco comercial. Ó, teve um caso, a dona Vanderlei, minha cliente fiel. O ano passado entraram na casa dela. Uhum. E daí, entrou na casa. Se eu sei na hora, eu já vou no cliente. Entendi, ela não tinha contratado serviço. Não tinha ainda, mas já tinha me chamado. Aham. Se não, peraí, dona Vanderlei, eu vou chamar uns colegas meus pra ver se eles acham o cara. Também é bom, azar, né? Ou boa sorte, depende do ponto de vista, né? Não, aí fecha. Aí, Daí fechou na hora. Fechou. Aham. Ah, também não tem nem como, né? Senso de urgência tá ali na frente. Mas, assim, a pessoa que não sente no bolso, ela é bem mais difícil ter a argumentação. E olha, é um valor que, tipo assim, ó, eu posso abordar o cliente e dizer, tá, mas R$ 100 por mês, dá 1.200 no ano. Se entrar aqui e levar a tua TV de 60 polegadas, entendeu? Comparativo de preço é interessante pra gente testar isso aqui. Entendeu? Tá aí, se levar uma bicicleta cara, entendeu? Ou se danificar a tua casa, olha o trauma que tu vai ter, entendeu? Só que fica parecendo um tom ameaçado, de ameaça, entendeu? E daí acaba que a gente, assim, pá, daqui a pouco acontece alguma coisa, ela vai dizer que foi eu, Foi tu, é. entendeu? Olha só, pensando Mas seria mais agora, fácil. o que tu falou de R$ 100 por mês, o que a gente pode fazer é um comparativo. Por exemplo, perguntar pro cara se R$ 99 pra pagar uma internet é muito caro. Ele vai dizer que não, porque 90% da internet é R$ 99 hoje. Aí a gente usa outro exemplo. Ah, se fosse pagar R$ 99 numa pizza, é caro? O cara vai dizer que depende do tamanho. E talvez a gente jogar o comparativo não pro serviço, mas pro preço. Então, poxa, por que tu acha caro R$ 99 ou R$ 100 que seja, né? Isso faz diferença também no fechamento. É R$ 100 redondo por mês? R$ 100, aham. R$ 100, quando termina em zero, o valor corresponde a um produto com valor agregado maior, né? R$ 99 corresponde à promoção. Quando termina em 9, quando termina em 7, é como se fosse o preço mais em conta de tudo que tu já viu. Ah, por isso que a galera Gatilho. bota, entendi. Entendeu? Então, R$ 100, mesmo que isso não seja intencional, é que a pessoa nem faça ideia disso, tu estás vendendo um produto com valor agregado. Se tu vai em loja de artigos de luxo, roupa, sapato, nada termina em 9 nem em 7, tudo termina em 0. Porque é exclusivo. Entendi. Então, vale a pena a gente testar, colocar 99 ou talvez até 97. Ou fazer, por exemplo, tava por 115, tá por 97. E testar esse tipo de estratégia com o número, sabe? Deixa eu botar aqui pra gente testar. De 115 por 97, vamos testar 99. Eu colocaria aqui pra gente testar também a narrativa do comparativo com outras coisas. Um outro... Pensando aqui agora, eu tava fazendo o fechamento da assessoria de finanças pessoais e a galera que paga taxa de uso da conta corrente no banco, a taxa geralmente é R$ 49. Galera que não sabe negociar isso aí também, né? 49 para conta corrente e 47, 37 para o cartão de crédito. A gente leva o valor na nossa assinatura. Talvez seja uma estratégia legal. Tu sabe quanto tá pagando a taxa bancária por mês? Tu só vai E dizer se eu que te banco falar sabe que eu não. fui descobrir a minha há pouco tempo, R$ 90 de taxa bancária. Agora eu tô mudando pro banco digital, assim, tá louco? Mas era o quê? Que banco que era? Santander. Ah, Santander não. Santander a gente negociou o nosso com o seguro da casa, que era o mesmo valor daí. Seguro da casa, acho que era. De manutenção, assim, né? Tipo de elétrica, de hidráulica. Mas essa narrativa também é legal da gente testar, tá? Agora, vamos pro plano de ação. Vamos botar acontecer isso aqui. Gerar dois roteiros com a estrutura baseada nas solicitações comuns no dia a dia. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos pensar em matriz de gatilhos mentais da empresa. O nosso objetivo é a gente ter narrativas montadas para te ter em mãos, para ter um copia e cola mesmo. Quanto mais gatilhos a gente usar na mesma narrativa, melhor a performance, porque daí a gente vai estar pegando em vários pontos aqui. Autoridade, urgência, prova social, dor, praticidade. A gente vai precisar identificar a combinação que performa melhor. Mas a ideia aqui, porque quem escuta normalmente o que os clientes falam é tu, né? Tu que tá na rua vendo. Então, baseado no que os clientes te falam, a gente teve aqui uns que agora não dá porque meu marido não tá em casa. Uhum. O que a gente poderia gerar de narrativa, de pergunta, que pudesse alcançar essa objeção, quebrar essa objeção? E aquele que fica em dúvida, sabe? Tipo assim, ó, o que eu tô pensando em fazer já para sábado?
Quero conversar principalmente com o seu Naldo, que ele é o dono do mercadinho, só tem um mercado na Praia do Sol e ele é o cara, é meu parceirão. Uhum. Vou fazer um videozinho conversando com ele, prova social. Legal. E daí, na hora que o cliente ficar meio em dúvida, assim, olha aqui o que o seu Naldo fala da gente, sabe? Legal. Então, já é uma prova social que eu não vou pedir para ele perguntar pro cliente. Tá ali a prova no meu celular, no tablet, Uhum. entendeu? E rede social também, né? Rede social Da também. Então, empresa. o que eu tô fazendo? O guardinha à noite, eu passei o acesso da conta do Instagram para ele, e daí ele vai lá e posta o stories num horário bem de madrugada, que é uma Legal. prova. E ao invés de ele postar uma foto no grupo da comunidade, ele vai lá e manda o link dos stories, Uhum. entendeu? Pra poder também o pessoal começar a seguir a gente. Legal. Então, tudo que é informação a gente joga no Instagram pra ganhar seguidor, o pessoal também ficar sabendo que a gente realmente faz ronda, né? Legal, isso é legal. Isso é bem interessante. Tudo quanto é tipo de forma que a gente tem de ser visto, vale a pena tentar. Então, story é um jeito, talvez fazer até manter isso aí no feed da empresa e mandar no grupo da comunidade o story, botar no status do WhatsApp, tudo que for possível para ser visto. Porque mesmo que a pessoa hoje, talvez ela não tá no time de fechamento, porque a dúvida, a gente tem que entender por que ela tá em dúvida. É uma objeção. Talvez até uma objeção que ela nem falou, que a gente nem faz ideia que existe. Uma das questões do outro cara que faz ronda lá, muita gente tem medo de sair do serviço dele, porque já teve situações de saírem do serviço dele e entrarem na casa, tipo, 3, 4 dias depois. Então o pessoal uniu que se cancelar o serviço dele, ele manda alguém lá abrir a casa, a roubar, entendeu? E isso não? Ou é só uma desconfiança? Não sei. Entendi. Jogou pro universo. Aham. Entendi. Então aqui a objeção é medo. É medo isso, objeção é medo. E o que tu pode fazer para Então o que que eu falo? O que que eu falo? Aquele que questiona, tá, mas olha só, a dona Alexandra tá comigo já vai fazer 1 ano e pouco, saiu do fulano e não aconteceu nada. O outro também é a mesma coisa. Mas todo mundo que sai fica ressabiado ainda no início, sabe? Se eu Sidney, eu boto alguma coisa no grupo, que é cliente meu, ele vai lá e elogia nosso trabalho. Então, são pessoas que estavam no grupo desse cara aí, saíram e não aconteceu nada. Então, eu uso os que já saíram de modelo. Quantos a gente tem que já saiu deles e veio pra lá? Deixa eu ver. Tem a dona Xander, tem o seu Naldo, o Sidney, tem o Peterson. Acho que tem uns 7. Pessoas que têm bastante medo de mudança, normalmente elas têm um perfil estável ou conforme. E, em contrapartida, essas pessoas que têm esse tipo de perfil, elas precisam de números, ou informações técnicas, ou coisas que seja algo palpável, sabe? Entendi. Então, são pessoas que a prova social não é tão importante, porque lá no fundo não é isso que importa para elas, entendeu? Entendi. Elas vão ter que abrir a mão do conforto de uma coisa que, mesmo que esteja ruim, elas já conhecem, elas já dominam a situação, já sabem como lidar com o cara, entendeu? Então, tipo assim, mais ou menos que eu já conheço é melhor do que um ótimo que eu não faço ideia para esse tipo de perfil. Então, a gente vai precisar utilizar a narrativa com número. 7 pessoas já trocaram. Fulano é um exemplo. Conversa com eles, dá uma conversadinha com eles, vê como é que foi essa mudança, o que daria de complicação para ti? Na questão de cancelar contrato, de fazer com a gente, como é que eu posso facilitar isso aqui para que tenha menos conforto para ti? E ver e ter a reação da pessoa, tá? Porque geralmente, tá? A pessoa que fica receosa em trocar um serviço que a gente sabe que é meia boca, ela tem essa questão da mudança, não é do serviço em si. Talvez ela tenha certeza que o nosso serviço é melhor do que o do outro, entendeu? Só que ela pensar, meu Deus do céu, agora eu vou saber como é que vem o boleto. Como é que eu vou pagar? Será que é Pix? Coisa inútil, entendeu? Uma coisa que não tem sentido nenhum comparado ao serviço. Só que pra ela aquilo ali é apocalíptico. Fora a indecisão, que é um perfil que é bem indeciso. Pode ser. Mas eu acho que mais é medo mesmo. E o que a gente pode fazer pra quebrar essa objeção do medo? Além dessa questão de trazer o número, né? Que já teve pessoas que trocaram e não aconteceu nada. Mas a gente precisa de mais argumento pra bater isso. O que tu enxerga que daria pra falar, enfim, oferecer? Questionar o serviço dele, talvez, tipo, o que acontece? É falar, tá, mas a senhora tem algum tipo de relatório, foto, prova que eles passam aqui, que eles fazem ronda? Não tem. Ou ele manda foto da minha casa, tá, mas se eu vim aqui na sua casa tirar 10 fotos de ângulo diferente e mandar toda noite pra senhora uma foto diferente, isso vai provar alguma coisa? Não vai, entendeu? Quantas vezes a senhora já viu ele aqui? E eu tô 1 ano e pouco aqui, eu nunca vi ele.
Depois que tu falou, que daí eu comecei a pensar nesse tipo de argumento, né? Porque faz sentido. Antes a gente, tá bom, quer ficar com ele, fica, tá Sim. tudo certo. Mas quem tá perdendo sou eu, Claro. entendeu? Olha, que a gente falou na outra vez, né? A questão é, cara, tem que te gerar uma indignação terrível daquilo ali. Não é justo, cara, não é justo. É que nem eu tô com na outra mentoria, uma profissional que tá com medo de repassar preço. A gente fez prestação de serviço, não é nem produto. A gente olhou a precificação dela, precisava de reajuste, fez o cálculo do tempo dela, da despesa, e a gente percebeu que ela tava pagando R$ 37 por atendimento. R$ 37 negativo por atendimento. Meu Deus. Eu falei, não, tem que reajustar, vamos buscar o valor de mercado, reajustou quase 40%, estava super defasado, não, faz sentido de dentro, né, é o que vai cobrir, vai dar margem, faz sentido na rua. Aí ela repassou para os clientes que estão vindo novos, ela repassou. Aí para os que estão antigos, ela assim, não, vou repassar só em março. Vai ficar perdendo dinheiro por enquanto até em março. Acho que isso é justo? Não, é porque assim, o pessoal que eu atendo da Europa, a gente tem que ser pelo PayPal, eu tô com medo de passar a taxa do PayPal. Assim, gente, eles recebem em euro. O que é uma taxa do PayPal, entendeu? Mas, cara, ela não repassou, tá? Ela preferiu, achou justo ela sair no negativo do que ela repassar o preço pra alguém que recebe em euro. Maluco. É uma coisa muito louca. É uma coisa que... Irritante. Teve um cliente meu que achava que meu serviço, a garantia era vitalícia. E daí, enchendo minha paciência mesmo, assim, porque a internet não tá funcionando aqui no hotel, não sei o que. Eu sei, meu amigo, é o seguinte, a gente fez um paliativo faz 2 anos, a gente já pegou o equipamento que tu tirou de um hotel porque não tava bom e tu quis botar no teu hotel. Quer que eu resolva? Tá aqui o orçamento, R$ 25 mil. Se não, chama outro. Pronto. Não mandou uma mensagem. Ele queria que fosse lá de graça resolver. 3, 4 vezes, aí imagina, a minha visita técnica é R$ 150, eu vou estar dando serviço para ele, 4 visitas e já deu R$ 600. Sim. Que eu podia estar ganhando, tô perdendo. Não dá. E assim, quando a gente fala em cliente também, ele vai até onde a gente deixa, cara. A cultura do negócio é nossa, então a gente tem o cliente que a gente tolera em todas as questões. Agora a gente fez, na verdade ainda não terminamos, a gente vai fazer uma lista de características de cliente que a gente busca. Porque se eu soubesse algo que eu não quero, como é que eu vou saber o que eu quero? Essa pessoa existe, ela tá lá contratando de alguém, que seja de mim. Não tem. Cada perfil de cliente, ele vai se conectar com o perfil de prestador de serviço, não adianta. Ai. Por isso que eu enxergo que é importante a gente ter o quê? Informações em mãos para mostrar, porque talvez a pessoa nem saiba que nós temos o perfil que ela tem, entendeu? Esse relatório que tu envia relatório pros clientes. E esse tipo de relatório tu tens um modelo para mostrar como é que tu faz, tu divulga? Não divulgo. Tá, não. Tipo assim, Da 4P não. Eu tenho no celular, na verdade, eu não sei se no meu celular tá aqui, mas eu tenho... Se tu tiver, tem que mandar ali no grupo para nós, a gente já dá uma olhadinha. Aparece a nossa ronda, né? O horário ali aparece, o Isso. tempo de ronda. Então... Só não vai aparecer o dia daí, no caso. Aqui não apareceu porque eu printei, na verdade, aqui não apareceu, mas mais detalhado ali eu acho que eu consigo. Aí aparece aqui dia 9, mas nesse print não aparece. Uma outra opção que a gente tem aqui, falando nisso, pensando agora aqui, a gente, bem provável que não consegue fazer pressão para as pessoas cancelarem ou para o concorrente cancelar o contrato, porque ele não vale a pena. Só que os clientes conseguem fazer esse tipo de pressão. Então, a partir do momento que a gente mostrar, olha só, esse aqui é o tipo de relatório que parece que estão em dúvida, vamos partir desse princípio, está em dúvida porque está cogitando trocar, né? Tá ali naquele em cima do muro, né? Vou te mostrar como é que funciona o nosso relatório. Ó, de 25 minutos de rota, passa por essa rua, termina e tal. Mostrando aqui, tu tens aí o relatório pra ver como é que funciona do outro, porque talvez eu possa melhorar. Sem fingir de louco. Aí a pessoa vai dizer que não, sabe que não emite, né? Não, então dá uma perguntadinha, se ele tiver lá, né, a gente dá uma olhada pra melhorar, o que pode melhorar pra ti e tal. Aí o que vai acontecer? O cliente vai lá pressionar o outro prestador de serviço. A partir do momento que começa a ser pressionado, ou ele vai precisar fazer rota, e talvez aquilo ali pra ele não vai valer a pena, porque tu falou que não é dali, né? Não. Ou ele vai dizer, não emite relatório e vai começar o cliente que a gente quer enxergar o problema que ele tem, porque até hoje ele não enxerga, talvez com informação, com dados, sabe? É uma estratégia também que o cliente vai fazer pressão no outro fornecedor, porque daí a gente sai assim, não, só quero saber o que eu posso fazer de melhor para que a gente possa atender melhor no bairro. É uma outra estratégia também, que o inimigo em comum não se torna nós, o inimigo em comum é o relatório.
Não, mas assim, ó, sem o relatório é complicado. Não, realmente, isso aqui, aí, quem a gente está prospectando contra o relatório. Ou contra alguém que está fazendo serviço mal feito. A gente se coloca no mesmo lado e não tá um na frente do outro, né? Uma estratégia também que faz muita diferença quando vai conversar com a pessoa é evitar ficar de frente. Quando a gente tá de frente, assim, principalmente exatamente de frente, isso é um símbolo de confronto, entendeu? Então, Entendi. dá a sensação de que Faz tá sentido. contra ela. E principalmente falando em homens, né? Tipo assim, já vai. Não, o que tá querendo me falar? Tá me enfrentando. É uma ativação psicológica também. Então, tipo, sempre do lado, vai mostrar alguma coisa, vai do lado, né? Já usa essa estratégia para facilitar isso aí também. Bora pra prática? Parte mais fácil? O objetivo o quê? É a gente ter uma tabela de abordagens comercial estruturada. Vamos criar aqui partindo do que a gente já ouviu falar. E depois que a gente tiver. O teu funcionário conseguiu a informação lá da planilha? Não. E depois a gente tiver a informação da planilha, a gente vai montar em cima da objeção. Mas aqui algumas a gente já trouxe, né? Já sabe o que que é. Que narrativa que a gente consegue gerar? Talvez juntando aqui autoridade com prova social. Pode criar aqui uma narrativa na autoridade falando em número, que a gente falou ali, a gente não tem nenhuma, né? Que fala uma informação analítica. E prova social que a gente consegue dizer o nome das pessoas, talvez, até ter ali o vídeo, enfim. Isso de autoridade, tu criou alguma frase? Não. Não. Autoridade. Aqui eu partilhei do princípio, usando um gatilho de autoridade, falando da quantidade de atendimentos que a gente já teve. Tu tens esse número? Não. Nem aproximado? De clientes eu devo ter mais de 200. Então, já tem um número. Então, agora, de atendimento, somando tudo, muita coisa. Não tem nada no sistema, né? Não. Nada, né? Não tinha no sistema. O número que a gente tem hoje de autoridade é clientes que a gente já passou, clientes ativos. É uma coisa que eu não tinha, agora que tá aparecendo, eu não tinha nem, tipo assim, ó, a dimensão de quantos orçamentos foi aprovado e quantos foram reprovados. Eu não tinha CRM. isso antes, CRM. Agora eu já começa a aparecer. Tu vai trabalhar em planilha separada aqui, o CRM dos dois. É, tem que ser. Tipo, o que a gente tem? Tipo, não tem nada aqui. Vai ter que duplicar e usar uma para Orçamento. um tipo e outro para o outro. Então, ali de autoridade é pontuar quantos atendimentos a gente já teve mais ou menos. Ou tipo assim, eu tenho mais de 100 clientes ativos. Toda informação numérica que a gente conseguir rastrear, ela vai ser útil. Então, pode ser clientes ativos, pode ser clientes que nós já prestamos serviço, pode ser serviços prestados, qualquer tipo de número que a gente tiver. E quanto mais tiver, melhor. Porque daí a gente vai ter mais argumento para conversar com esse perfil de cliente, sabe? Tipo de cliente também, né? Tipo assim, eu atendo a Ecto, que é uma multinacional, Ótimo. entendeu? Atendia, né? O OKIN, uma rede hotel. Uhum. Então isso gera autoridade, né? Super. Aham. E a Bolt é meu concorrente, eu não vou citar ela. Número de cliente, número de... Mas eu posso pegar o cliente que que eles terceirizam para mim e boto lá, tô atendendo a Tubarão Saneamento, entendeu? Muito É eu que tô fazendo, Claro, tu que tá executando o serviço. entendeu? Isso também, esse tipo de informação é muito interessante, tá super visível em qualquer canal que eles vão te procurar. Hoje não tem nenhum WhatsApp Business da empresa, no caso, né? Tem. Aham. Porque lá no WhatsApp Business tem a parte que tu coloca todos os teus serviços, que tu classifica por lá. Tá tudo ativo lá. Tá, tem bastante coisa, na verdade. E talvez até interessante deixar lá essa informação principalmente esses nomes que são mais conhecidos, né? Tipo, a Tubarão Saneamento, Rede de Hotel. Conheça algumas empresas que nós já atuamos, que já prestamos serviço. Também é interessante. Tem alguma coisa, mas é bem vago mesmo. E daí, tipo assim, o meu perfil é a minha fachada digital no Google, ali é o meu negócio, Google Meu Negócio, é uma empresa da Intelbras que cuida para mim, entendeu? Então lá eles ficam alimentando para mim lá. E aqui no meu WhatsApp eu vou pedir para Carla arrumar. O meu WhatsApp Business ele não é direto aqui, então eu não consigo fazer nada por aqui. É no outro celular, porque às vezes chega final de semana e eu arranco fora do celular. É bom. Porque não tem como. Faz bem para a humanidade, casamento, etc. Tá, então autoridade a gente vai buscar esses números. Isso. Essas informações para criar. Urgência. O que a gente pode gerar no gatilho de urgência? O que a gente pode falar para criar narrativa baseado nisso?
Se o cliente não fechar hoje, o que acontece com ele? Se não fechar hoje, ele vai ter serviço só pro mês de fevereiro. Entendeu? Tá, o agendamento ali no caso. Ah, o que eu já fiz, né? Cara, eu tô com uma agenda furada aqui. Se tu fechar hoje, eu consigo te encaixar. Se não, só pro mês que vem. Uma boa estratégia. Entendeu? Uhum. Porque eu não tô dizendo que eu tenho agenda livre. Furou, um cliente furou e eu consigo encaixar ele. Aí a gente entra num outro lado, que se esse cliente ele for dominante, ele vai dizer que não. Sabe por quê? Porque tu só deu uma opção. Entendi. Então tu tá mandando. Agora se falar assim, olha só, eu consigo te encaixar hoje, tá horário, amanhã tá horário. O que que tu prefere? A gente já quebra essa objeção se ele for dominante, porque a gente não sabe, Tá. sabe? Mas essa Nunca estratégia... dá uma opção só. Não, e também Tá. não dá muito, porque se o outro Nossa. lado for indeciso, nós estamos ferrados. Daí ele não vai Tá. fechar porque ele não conseguiu decidir a hora melhor, sabe? Uhum. Então aqui é Duas importante opções. duas opções. O que mais que a gente pode temperar de argumento no gatilho de urgência? Questão de desconto. Ah, vai virar um mês. E realmente não é papo de vendedor, porque a maioria das vezes tem reajuste, ou para menos ou para mais, ou para mais ou para menos. Não sei. Quanto teu orçamento tem prazo de validade? 30 dias eu tô colocando. Muito longo. É? 7 dias. 7 dias. Pode passar para 7 dias. A gente já aumenta deixa mais visível o gatilho de urgência, colocaria em negrito lá. E aí avisaria o cliente ainda quando for passar o orçamento, ó, porque a gente tem muita variação quando a gente trabalha com um produto, a gente tem estoque baixo, então realmente 7 dias. E aqui a gente entra numa outra coisa, que é bem importante. Orçamento de 7 dias. Tu precisa chamar ele, se ele não te chamar, no 5º dia. Porque se o esse é teu o orçamento difícil. vale 7, Uhum. tu tem que dizer pra ele, olha só, não quero que tu perca esse preço. Então, tô te chamando, o que tu achou? Vamos fechar? O que tá te impedindo de fechar hoje? E daí a gente já dá mais uma puxadinha nesse gatilho de urgência. Primeiro que a gente vai ativar um outro gatilho, né? Um gatilho de que ele é importante. Então, a gente vai estar mexendo com o ego. Poxa, a pessoa me ligou, ela quer, tá interessada. Para alguns funciona melhor, para alguns não, né? Mas de dizer também que o compromisso que tu tem com ele começa antes mesmo dele contratar o serviço. Eu me comprometi contigo nesses 7 dias, mas eu tô vendo que tá apertado aqui, talvez pode mudar o preço e tal. Então, e puxa ele para negociação em 5 dias. E aí a gente vai testar esse follow-up, né? Uhum. Até porque se a pessoa vai contratar um serviço elétrico, ela precisa executar até um tempo, porque depende desse serviço para continuar os outros. Se a gente for pensar na manutenção, a pessoa já tá com problema, então ela tá com pressa, com né? pressa. Que outra situação que a gente tem, além de construção e manutenção, na parte da instalação? Eu acho que é só essas Duas, né? duas situações. Né? Tá construindo, tipo assim, eu fui visitar a obra lá porque tá em reforma. Aí vai gesso, vai tudo. Então, o meu serviço, ele vai ser feito em 2 partes. Então, a primeira, a pré-instalação. Uhum. Antes do gesso, deixo tudo penduradinho lá. O gesseiro faz o serviço e deixa a fiação para baixo. Para quê? Para eu não passar trabalho, não ter que quebrar nada depois e ficar tudo certo. Uhum. Então, ele tem pressa. Tanto que ele me ligou ontem, me mandou mensagem, era tipo 10h30 da noite. Eu não respondo raramente, mas assim, vi que era urgente, eu respondi. Uhum. Aí marquei, já fui hoje 10 horas fazer o orçamento. Não enviei, né? Só fiz ali o esboço para poder mandar para ele hoje ainda. Mas eu vou enviar. Uhum. Então, porque eu sei que ele tem um senso de urgência. E daí eu também não deixo o cliente pensar muito, entendeu? Uhum. Eu tento fechar o mais rápido possível e já cobro, tipo, sempre vou cobrar uma entrada, 50%, alguma coisa para ele não desistir. Também é importante. E não leva calote também. E não levar calote, que eu já tomei. Sim, acho que não tem quem nessa área nunca tomou também, né? Não dá, não tem. Até porque tu vai utilizar o material durante a instalação, então pra gente não ter que estar desembolsando do caixa também, né? O valor. Eu trabalho, a maioria dos serviços é feito com dinheiro do cliente. Porque daí já entra em outro detalhe, né? Minha empresa hoje eu não tenho caixa ainda. Então eu tô respirando por aparelho. Sim. Mas pelo menos a gente também não tem empréstimo, no caso. Tem Sim. gente que vai lá, dá aquela respirada 3 meses, quando vê acabou o dinheiro e a conta ficou lá por 5 anos. Uhum. Então isso a gente não trabalha desse jeito. Mas Então, trabalhar com caixa negativo, você vai ficar pagando juros e coisa. então sim, Tem. eu consigo trabalhar dessa forma. Daí tem um certo cliente que a minha receita que entra dele, tipo, tem um valor X para receber, vai ficar lá porque eu já estou usando esse cliente para fazer caixa, Uhum. entendeu? Então
e eu tenho a demanda de 10, 15 dias para fazer o meu serviço e o resto dele. Então eu faço meu serviço, gero o meu caixa para pagar minhas despesas e o dele fica guardado. Legal, Entendeu? legal. Uma boa estratégia. E daí, na parte da instalação, como eu tô sem caixa, até poderia já estar expandindo mais. Só que não tem caixa ainda para expandir. Uhum. Por isso que a gente está tentando se organizar para poder fazer a expansão. Porque é muita demanda. Então, hoje, Instalação. de instalação é muita demanda. Então, hoje, acaba que tem cliente que eu não consigo atender, mesmo com 4 instalador, 2 equipes, né? Então, já tem a procura, a gente só não tem como vender ainda por falta de caixa para comprar material e carro. Na verdade, é para montar montar um terceiro carro, Uhum. entendeu? Porque daí, é para gastar 30 mil reais, entendeu? Então, tem demanda. E também, assim, hoje eu já tenho um custo alto com o meu funcionário e a gente tem muita situação que não demanda de nós. O que que acontece? Tô com a minha agenda cheia e daí choveu. Aí cancela tudo. Aí vira bola de neve. E eu não posso também dar margem pra, tipo assim, não, eu tenho um serviço de 2 horas, eu vou separar 4 horas. Eu não posso dar essa margem, porque senão eu vou ter que cobrar 4 horas do cliente de 2. Uhum. Entendeu? E daí, se o tempo não ajudar ou se tiver algum imprevisto no meio, a agenda fura tudo. Não tem o que fazer. O que eu tento fazer é o quê? Isso O- vai resolver essa agenda. Exemplo, eu tenho a Bia para atender das 8 às 10. E tenho o Jonathan das 10 ao meio-dia. Uhum. Se eu passar o da Bia até meio-dia, eu vou tentar encaixar o Jonathan pro outro dia, para tentar manter a minha agenda ainda. Uhum. Só vou tirar porque senão aí vai virar bola de neve em tudo. Pior ainda, ele vai atrasar 5 clientes ao invés de atrasar um. É. Ou de trocar o horário de um. É. Sim, sim, sim. Então é isso. Quando tu falou ali que tu tenta fazer com que ele feche mais rápido, nesse sentido aqui, ele falou acho que da obra, né? Aham. Ele geralmente já tem um outro orçamento na mão ou não? A maioria que eu tô indo hoje ou já é meu cliente antigo ou é indicação. Então eu já tô com 70% fechado. Entendi. Entendeu? E daí a gente vai com autoridade na obra, eles vejam que a gente entende do negócio e já fecha. Uhum. Tipo assim, agora é esse que eu fui, eu vou mandar orçamento para ele. É tanto na academia dele que eu já fiz e agora na loja da esposa dele. Então provavelmente que eu vá fechar os dois. Entendeu? Aí é isso, assim, raramente hoje na parte de segurança eu tô perdendo orçamento. Uhum. E não é por preço, é porque a gente entrega o serviço de qualidade. Hoje A pessoa se sente segura que vai procurar um concorrente, no caso. Isso. Uma vantagem. Então vantagem, sim. hoje eu não trabalho. Hoje é entregar valor, não é entregar preço. Uhum. Porque se eu for entregar preço, eu tô ferrado. E a questão, quando vem, não é recorrente agora pelo que tu falou, né? Mas quando vier também a questão para briga de preço e entender que o serviço é diferente, mesmo assim vai ter aquele que vai te, não, eu quero mais barato, não sei o que, não sei o que. Uma boa pergunta de fazer é o que te impede de contratar uma coisa de qualidade? Avisar, é o preço, beleza. Se a gente for pensar, qual a durabilidade desse serviço? Começa a questionar o que ele acha com uma certeza. E joga lá a informação também. Deixa ele tirar as próprias conclusões. Talvez o cara não vai fechar. Mas quando acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que acontece, quando o serviço é muito, muito barato, extremamente barato, né? Vai acontecer alguma coisa para fazer manutenção. A chance dele procurar a gente é muito maior. Pô, o cara me avisou, né? Acontece. Esse da elétrica foi um. Ele que fez mesmo assim. Daí na hora de eu cobrar, assim, cara, vai ser X? Ele disse, tudo isso. Faz sozinho de novo. E passei o preço, cara. Menos não dá. É a minha hora trabalhada. Não tô nem fazendo o preço absurdo porque tu quer urgência. Não, é a minha hora trabalhada. Não tem esse negócio. Não, a gente trabalha de forma honesta. Não é porque tu precisa e é urgente, eu vou cobrar o dobro. Não, é o meu preço e pronto. Entendeu? Mas também não é porque é meu amigo, eu vou cobrar mais barato. É igual. Bem isso. Prova social, a ação que a gente vai abrir vai ser gravar vídeo. E para instalação é questão de foto, né? Fotos, clientes que já atendeu. Foto de antes e depois ele não vai gerar prova social. Não, tá. Ele vai talvez ter que aumentar a tua autoridade. Tá. Mas prova social precisa ouvir alguém falando. Ou ver alguém falando sobre isso. Sabe? Então aqui, prova social é sempre um cliente satisfeito. Uma empresa satisfeita, aqui precisa de uma pessoa. Alguém precisa provar para mim que tá bom. Ou, por exemplo, prova social que não é falada.
Agenda cheia é uma boa prova social. Que, poxa, o cara tá com a agenda cheia. É a mesma piadinha que tem pra pedreiro. Ah, vou contratar um pedreiro que tá parado, o cara é ruim. Aham. O prestador de serviço, principalmente na área de construção civil. Mas ainda o meu projeto, né, dentro do que a gente está fazendo, mas a ideia é ter um funcionário meio que parado para atender urgência, Sim, sim, sim. entendeu? Ter um funcionário, tipo assim, pifou o portão do cliente lá, precisa lá, eu tenho esse funcionário. Mas não é uma instalação. Não é uma instalação, só para manutenção, entendeu? Sim, porque daí a Manutenção gente de entra no urgência. outro lado da agilidade, né? Isso. Pô, acontecer qualquer coisinha, o cara tá aqui em 5 minutos. Isso. Maravilhoso. E aí a gente aumenta o valor agregado do que é entregue também. O cara não vai Isso. pensar no preço. O cara vai Não. pensar que vem em 5 minutos. Exatamente. Não tem. Ele vai ter que pagar esse funcionário, né? Sim, sim. Todo esse vai ter que pagar. Mas é um outro lado também que a gente entra. Né? Não vai ser propriamente aqui. Mas prova social que a gente precisa de mensagem do WhatsApp, de print, de vídeo e jogar os 4 dentro. Eu tava pedindo pros clientes que eu atendia, comentar lá, eu mandava o linkzinho do Google lá e fazia eles comentarem lá, sabe? Legal. De avaliar no Google. Isso. É legal também. O que eles ganham com isso? Nada. Vamos dar alguma coisa pra eles, pra gente aumentar essa recorrência. Aham. Não, todos estavam fazendo, né? Mas tipo assim, eu posso dar ali 2, 3% de desconto, no caso. Interessante. Instalou, fez uma instalação, eu vejo que tem um portão lá de um controle para ele de presente, sabe? Que não é caro para nós, tipo, é R$11 um controle. Legal. Vai lá, faz. Ou até o mais fácil seria a gente ter um padrão, né? Avaliou no Google, ganhou tal coisa, porque a gente padroniza, né? Pensando em escala é muito melhor na padronização, É mais né? fácil. Em porcentagem de desconto é bem interessante. Porque, tem pessoas. Agora a gente tá falando o quê? De pessoas que talvez que já conhecem, que já se conhecem o trabalho, que já sabem como é que funciona, mas a ideia é expandir e captar pessoas que nem fazem ideia que a gente existia, né? Então, esse gatilho da reciprocidade é muito interessante, porque além da chance da pessoa aumentar consideravelmente, eu aumento a fidelização. Eu vou lá, avaliei, o cara me deu 2% de desconto, 3%, que seja, ganhei alguma coisa, no caso, né? Então, também eu já aumento a possibilidade desse cliente fidelizado, ele nem fazer mais orçamento. Um exemplo hoje é tudo que a gente faz personalizado. Eu não faço mais orçamento. Por que eu vou querer trocar um fornecedor que me responde no WhatsApp a hora que eu preciso, em 3 minutos, me passa um orçamento em 24 horas e já quebrou galho pra mim de personalizar um monte de coisa em 12 horas? Pra que eu vou trocar? Não tem Eu não quero saber o que é mais barato. Ninguém me sentido. responde assim, entendeu? Não. É uma construção, são 2 anos. No início eu troquei, né? A gente trocou de fornecedor porque alguém não me respondeu. Eu fazia com outro. Aí eles me responderam e fizeram assim, preço mais barato. Sim, interessante. Aí comecei a orçar e comparar orçamento. E agora, eu não quero mais nem saber quem faz. Não me interessa. Agora o que me interessa é o quê? Criar uma parceria com eles que consiga beneficiar o meu cliente, que talvez ele personalize com um fornecedor que eu sei que é bom. Eu não vou querer trocar. Vou querer aumentar a minha rede de contato e saber quem é o cliente dele, que pode ser meu também. Aí a gente muda o jogo também dali, né? Sai do outro lado. Dor. Que dor que a gente tem do cliente, que nós mapeamos ali, para criar a narrativa do cliente da instalação. Já consegui identificar qual é a dor dele? Ou não? Não tem dor nenhuma. Dor é dizer que vai no dia e não vai. Pontualidade. Então, a dor dele aqui é o atraso. Mas a gente tem risco de acontecer. Mas a gente tenta avisar, né? Não, às vezes tem que avisar em cima, mas avisa. Entendi, não fica lá esperando lá. Já fiz muito disso. Hoje com uma equipe eu não faço mais. Tanto que se atrasar agora um tempo atrás, quem estava atrasando comigo era o cliente, não era eu com ele, sabe? Então a gente tá sendo bem pontual nos nossos horários. Legal. Se eu ver que eu vou, tipo assim, teve o Lucas agora, até foi semana passada. Atrasou um cliente, eu assim, Lucas, eu vou atrasar o teu serviço, não tem o que fazer. Aí fiz o dele, pediu para fazer mais coisa, enfim, aí atrasou o outro. Entendeu? Porque tem cliente que a gente fechou para botar um controle de acesso, foi o dele lá. Só que aí ele já faz toda a parte de LED, já faz tudo com a gente. E daí ele pede para fazer mais algumas coisas. A gente já tá lá, assim, como é que eu vou dizer que não, né? Sim. Entendeu? Sim, vai vender um outro produto, um outro serviço ali. Não tem como. Mas nem a pau, né? Atrás do próximo. O melhor é a narrativa com o próximo, né? Com certeza. Depois a gente vai abrir a ação tudo lá pela Osana. Mas a ideia é agora criar a narrativa baseada nisso. E testar essa narrativa. A questão ali da planilha vamos rodar com 2, né? Um CRM, até pra gente validar quanto os orçamentos que estão sendo fechados na instalação. O CRM da instalação eu consigo entrar aqui, né? Então já tem o sistema, eu consigo emitir relatório para ti e tá tudo certo.
Top. Todo mundo descobriu que eu tô em reunião. Manda mensagem? Eu não vou. Precisar atender alguém, não tem problema. Não, porque tira o foco, daí provavelmente para mandar mensagem para mim é porque é problema. Mas enfim, depois eu compartilho contigo. Então aqui no alvo eu tenho um relatório disso, Legal. sabe? Semanal, do jeito que for, a gente consegue filtrar e entregar. Uhum. A gente acompanhar o que dá de melhorar ali também. Isso. Tá, a dor, além do atraso prévio, tem mais alguma que tu identifica na parte da instalação ali? Agora, só se botar, tipo, instalação mal feita, alguma coisa do tipo, mas eu acho que isso não se encaixa, né? Tá. Só se for alguma coisa de reforma, né? É. E pode ser isso também, ou pode ser que a pessoa tá mudando e vai simplesmente precisar de um outro tipo de instalação também, né? Mas acredito que mais essa questão do atraso aqui que pega. Aqui, falando na questão de resposta, né? Quando a gente tá pensando em responder o cliente. Existem algumas métricas que a gente trabalha aqui, que é o seguinte: quanto mais rápido eu der a primeira resposta para o cliente, mais chance tem de fechar. Uhum. Mesmo que a primeira resposta seja assim, ah, não, ok, já mando aqui para ti, só tem entendimento, já respondo. Mesmo que seja essa resposta aqui. Mensagem inicial sempre com a pergunta aberta, que a gente falou, a gente quer ouvir o cliente, sempre, e assim, quando a gente vai aumentar o volume de entrada, que é o que a gente busca, né? Uhum. A chance de vir curioso, de vir gente que tá só ali para saber de fato, ou fazendo 50 orçamento é muito grande. Então a gente quer o quê? Dar uma resposta rápida, mas sempre entender o que ele quer de verdade. Pra gente ser o mais assertivo possível. Principalmente falando no perfil que tu tens, né? Um perfil mais, tipo, o velho racha, né? Não fica aqui me enrolando também. Não tenho tempo para isso. E o foco é sempre oferecer um próximo passo concreto. Então, vai lá, o cliente chegou, respondeu, uma pergunta aberta, ele te respondeu, explicou o que é. O nosso próximo passo, o que é? Um agendamento, um orçamento, uma visita. Sempre vai ser algo concreto de fato, porque a gente tem um novo tipo de contato, sabe? Nunca algo que seja, a gente vai se falando, a gente vai, vamos vendo. Esse tipo de resposta a gente precisa evitar para ter algo que seja plausível mesmo de verdade, né? Uma outra questão aqui também é a questão de oferecer um outro serviço. Hoje tu enxerga a possibilidade nisso na prática, na hora que tu vai fazer uma instalação, de fazer sempre. um upgrade, consegue fazer isso. Ou cliente... uma outra venda, enfim, ali. O cliente quer câmera, mas a gente vê, tipo, a loja que eu fui, ele assim, eu quero câmera, tá, mas e o alarme? Uhum. Entendeu? Porque ele tem uma visão que só aquilo serve para ele. Legal. Mas falta, então a gente sempre tá vendo alguma outra coisa para oferecer. Uhum. Não é nem empurrar a venda, sabe? É aquela necessidade dele mesmo. Não, e aí para mim é uma chave que vira para te conseguir vender mais do que um produto ou serviço para o mesmo cliente. Porque às vezes a gente tem a sensação assim, pô, já vendi um negócio pro cara, vou vender outro, vai parecer que eu sou interesseiro, vai parecer que... Mas a verdade é que tá enxergando a necessidade. Mas no decorrer do tempo, às vezes se torna difícil porque a gente acaba criando um relacionamento com o cliente. Então, poxa, tem relacionamento, obviamente, quanto mais convive, quanto mais dê, mais tu vai enxergando a possibilidade de resolver o problema da pessoa, né? Ou realizar o sonho da pessoa. Então, a questão é ter segurança no que tá vendendo, é óbvio, segurança na precificação, que é o que a gente sempre briga, para eu conseguir cobrar e saber que é justo também o que eu tô oferecendo, né? Não me sentir ali... fugiu a palavra agora, o impostor. Síndrome do impostor ali é bem importante a gente entender sobre isso. E oferecer um upgrade ou upsell, algo que possa melhorar ali. E a questão aqui também, talvez pro CPF a gente não tenha muito essa possibilidade, né? A pessoa vai estar fazendo uma construção, eu vender um outro tipo de serviço, mais, tipo, um outro lugar, né? Só se a pessoa tiver 2 casas, ou estiver reformando. Mas talvez aqui em instalação para a empresa a gente tenha essa possibilidade. Já vender um tipo de serviço, vai lá e vende outro. Uma instalação para um lugar, vai vender para outro lugar. Né? Então, aqui também é uma oportunidade que tem, que nem tu falou ali, já estava lá no lugar, o cliente foi lá e pediu outra coisa. Uhum. De melhorar isso cada vez mais, né? Quer dar uma pausa aí no banheiro, alguma coisa? A gente vai entrar em outro assunto agora, de perfil comportamental daí. O que é o perfil comportamental? O primeiro princípio é o seguinte, de que não foi a gente que inventou, ele já existe há 120 anos. Qual é a diferença no que a gente fez aqui no aplicativo? É que todas as perguntas, elas estão direcionadas para o meio empresarial. Por quê? O modo com que eu me comporto na empresa não é o mesmo que eu me comporto em casa. Falando de mim. Na empresa eu preciso ter um tipo de perfil, em casa eu preciso ter outro, às vezes. Uhum. Então, o que a gente vai identificar aqui, como é esse teu perfil comportamental na frente empresarial, como tu se comporta na empresa, o tipo de comportamento que tu tens ali. Aqui a gente vai entender quais são as principais características naturais que contribuem para uma boa performance comercial. Claro, vai abranger tudo, né? Vai colaborar para tudo, mas olhando aqui para frente comercial. Por quê? Cada um tem um tipo de habilidade. Quando a gente pensa, até no YouTube a gente tem alguns vídeos que falam especificamente sobre isso. Quando a gente pensa num influente, eu tenho perfil influente. Minha facilidade na venda, empatia e narrativas.
Então, eu tenho uma facilidade de, tipo, a pessoa falou que tem filho. Meu Deus, eu também tenho 2 e vou entrar naquele assunto ali. Super fácil. Tenho uma facilidade com isso. Eu gosto desse tipo. Entra no perfil dominante, o Jonatas. Extrema facilidade em trazer a questão de autoridade, de visão de números, de quantidade de informação e tal. E é um perfil que tem muito mais facilidade para ser uma venda ativa. Então, assim, beleza, por que não vou fechar? O que deu? Vamos lá, me fala, vamos lá. Em contrapartida, tem infinitamente menos paciência. Quando a gente fala num perfil estável, a facilidade do perfil estável na venda, uma venda recorrente, por exemplo. Um vendedor que vai lá e tem que fazer manutenção, ele tem que falar com o cliente direto, ele gosta daquela repetitividade, sabe? Você tá falando sempre com o mesmo cliente, a mesma coisa, a mesma resposta. Meu Deus, essa pessoa vai ser realizada. Tipo, maravilhoso. Se falar com a mesma palavra, então, essa pessoa tá no céu. E o perfil conforme é um ótimo perfil para a questão processual. Então, um perfil conforme no comercial, ele vai ter sempre toda a gestão de CRM perfeita, em tempo real. Porque é aquilo ali, de fato, que vai fazer ele ser feliz, entendeu? Em todo o tempo. Mas no comercial é isso, né? Identificando aqui o perfil comportamental. A gente identifica as principais dificuldades, mapear um plano de ação e melhorar as dificuldades. A partir do momento que a gente gerar o resultado, ele vai gerar ali. Se o teu segundo perfil ele for maior que 30%, vai aparecer. Então, no meu caso, influente dominante. O meu dominante ele está acima de 30%. Então, aparece no resultado. Se o meu segundo perfil ele for inferior a 30%, ele é praticamente irrelevante no dia a dia. Então, não vai aparecer ali, tá? Aumentar o feeling na hora da venda. Por quê? A partir do momento que eu começo a entender o meu perfil, e ali eu posso até te mandar o resumo dos outros perfis para identificar, eu vou começar a entender que tipo de argumento que eu uso para determinado cliente. Isso é genial. Genial. Ontem a gente estava numa reunião comercial e falando, e ela super formal, né? Super. Eu tinha conversado com ela uma vez, fazem 3 meses, 4 meses. E daí a gente tava pra marcar essa reunião e deu certo ontem. Super formal, plena, assim, calma, maravilhosa, e não sei o que. Eu já sei que ela não é dominante. Pode ser qualquer outra coisa, dominante ela não é. Aí a gente fez algumas perguntas sobre informação analítica. Ah, tu sabe faturamento, margem de lucro, CMV, não sei o quê. Não fazia ideia de nada. Então eu já sei que conforme ela não é, entendeu? Então eu tô ali, influente estável. E eu sou influente. Vamos fazer uma pergunta de influente. Ah, eu vi que tu promoveu um evento com a pessoa lá em Floripa e tal. Meu Deus, Guilherme, nem te conto. Influente, bem provável. Porque se começou, nem te conto, ela quer narrar uma história, entendeu? Ela quer contar como é que foi, quem é que foi, como é que aconteceu, a organização, o que deu de errado. Ela quer dividir uma experiência pessoal. O influente gosta muito disso. Então ali já foi, eu vi que tu tem gêmeos. Sim, eu tenho gêmeos, ok, pronto. Conectei com a pessoa, minha chance de fechamento cresce muito. Do que a gente tem de métrica, 50%. Internamente falando. Só vou dizer uma coisa pra ti, é altamente viciável. Altamente viciável isso. É viciante. Viciável acho que nem existe. Começa a dominar as pessoas, velho. Cara, não sei se dominar a palavra certa. Mas aí tu começa a entender que a objeção da pessoa começa a ficar menor. Porque tu entende que talvez ela não tá com medo. Ela só não quer mudar, entendeu? Eu tava fazendo um serviço em um cliente. E daí, como era, tipo... aquelas câmeras que bota uma galera e todo mundo tem acesso, sabe? Tá. E daí eu tinha que entrar num pátio lá de um cliente, até fui eu que fui. Aí, na época, não sei o que, assim, eu sou primo do Wagner, casado com a tua sobrinha, pronto, ganhei a pessoa. Entendeu? Eu desarmei ela, assim, ganhei. Demais. Uma outra coisa também que a gente, falando agora, me lembrei, a gente foi numa situação nada a ver com venda, mas enfim, serviu para o mesmo tipo de leitura. A gente chamou a pessoa para uma conversa. A pessoa, pelo tipo que a gente chamou, ela já acreditou que era uma conversa ruim. Então, ela já veio o quê? Armada. No sentido de que ela já veio cheia de resposta, entendeu? Aí ela chegou, a gente começa a perceber também na comunicação não verbal. Ela já chegou, tipo, super séria e tal, sentou, tá, vamos lá. O que vocês precisam saber? Quem tem informação é você, eu quero que você me fale. Não, mas isso aqui, não, mas se precisar, eu tiro o celular, não tem problema. O que vai te deixar confortável? Pronto, a pessoa desarmou. Porque eu sabia exatamente qual era o medo dela. O João, você falou, óbvio, né? Mas a gente sabia exatamente qual era o medo da pessoa. Então, poxa, a gente tem um inimigo comum. Aí que a gente entrou? Entrou que o inimigo comum não éramos nós. Era alguém que já tinha feito isso uma vez. Acabou. A conversa já fluiu de outro jeito. A análise diz que, então, aqui a diferença de perfil comportamental para temperamento. Tu tens o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico.
esse temperamento é teu, nasceu, ele é assim, ele vai estar mais aflorado ou menos aflorado, não muda nunca, tá? Acredito que ainda seja sanguíneo, mas a análise diz que é diferente. Eu fiz um teste 1 ano atrás. 1 ano atrás, eu era influente estável. Estável o quê? A pessoa que não quer mudar nada. A pessoa que, assim, quanto mais eu souber da rotina, o Dudu com 8 anos, eu tenho certeza que ele é estável. Ele acorda de manhã, ele quer saber programação do dia. Esse meu filho, eu vou saber, meu filho, o que vai acontecer, entendeu? Não é porque assim, agora a gente vai levantar, a gente vai tomar café, a gente vai no banheiro, escovar os dentes, vai na academia, vai voltar a pegar o carro. Ele tem uma necessidade extrema. Extrema, ele é estável. Então, assim, e outra coisa, se eu falo pra ele uma ordem, eu mudo a rota, preciso explicar o porquê? Porque ele vai brigar comigo? Porque na mente dele, ele tá indo pra um outro lugar. Agora tu explica pra mim, influente, que gosta assim, eu vou fazer 5 coisas no dia. O que der, deu. Fiz esse antes, daquele depois, cara, tá tudo certo. Não interessa a ordem, o negócio é executar, né? Estressante, irritante demais. Ele é estável. Só que, falando aqui, eu era influente estável. Por que eu era influente estável? Nessa época aqui, eu tava fazendo home office, tinha empresa em casa, cuidava com as crianças. Cara, minha vida era monótona. Tinha marmitaria na época. Cara, eu já sabia o que ia acontecer, o dia que ia acontecer, muito previsível. Aí eu vim trabalhar na J. Leandro. Caos. Caótico. Porque daí o Jonatas dominante, conforme que quer, alguém que quer mandar em tudo até na sombra, conforme ele quer ter informação de tudo numérica. Eu vou saber, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Aí aqui foi pé de guerra. O que eu precisei fazer? Subir meu dominante. Porque se eu não subisse meu dominante, eu não ia ganhar nunca na discussão. O evento do dia 15 de dezembro não teria acontecido nunca. Porque ele naturalmente não faria, ele não gosta. Entendeu? O que eu fiz? Organizei. Agora vou fazer um encontro extra. Nossa, muito legal, parabéns, da mentoria, né? Vai ser presencial. Oh, que top, vai ser aonde? Vai ser lá na Almas Viena. Que legal. Amor, vai ser com os maridos. O que tu tá querendo de mim, Bia? Eu falei, mas não é que eu quero, é que já aconteceu, entendeu? Eu já até vendi pra quem não tá na mentoria. O que é? Aí eu mostrei pra ele, a apresentação já tava pronta. Se eu fosse estável, eu não faria isso. E nem influente, o meu natural não é assim. Por quê? Influente tem uma alta necessidade de aprovação das pessoas. Então, eu sou aquela que naturalmente gosta de estar bem com todo mundo, entendeu? Então, eu não vou chamar alguém pra discussão, porque isso vai dar atrito, incômodo, dor de cabeça. Daí, vamos levando. Vamos levando que vai dar tudo certo. Então, o dominante é a pessoa que vai lá, decisiva. Tem que resolver agora. Tá na mesa e viagem o que houver, vamos brigar aqui, resolvemos aqui, vamos embora. A questão aqui, tá bom hoje. Não tá ruim. Só que, quando a gente pensa que o bom, ele é o suficiente, eu nunca vou chegar no ótimo. E falando da meta que a gente mira, quanto mais conhecimento tu tiver, autoconhecimento, melhor eu identifico nas pessoas. Então, a partir do momento que eu sei muito bem como é o meu perfil comportamental, como é o meu temperamento, que eu tenho de facilidade, o meu olho vai estar calibrado para procurar na pessoa se ela tem a mesma coisa que eu. Falando em cérebro, o nosso cérebro ele só funciona com referência. Então, não tem como tu enxergar alguma coisa na pessoa que ou tu nunca viu ou tu nunca estudou. Tu não vai ver. Então, poxa, admira aquela capacidade da pessoa lá. Nossa, muito bom, super organizado. Se tu for olhar pra ti, tu tens esse perfil em ti, essa habilidade. Então, a gente começa a calibrar e facilitar essa questão da negociação. Então, aqui, ó, numa situação prática. Vamos supor que tu chegou e foi num lugar desconhecido, que tu não, num evento que tu não conhece absolutamente ninguém. Tu chegou lá. Vou dizer que qual seria a tua reação se tu chegasse nesse ambiente? Se sente em casa, entra na roda de conversa e já vai descobrindo o nome de todo mundo. É o teu perfil? Seria desse jeito? Não? Não é tipo vereador? Não. Tá. Gosto, mas logo já quero entender o ambiente para dar uma opinião, puxar uma conversa do assunto que eu domino. Não gosto muito. Prefiro ficar sozinha esperando o evento acontecer e voltar para casa em paz. Não. Não gosto nada. Me sinto desconfortável, fico analisando as pessoas e tenho dificuldade com excesso de barulho. Não, 2. Dominante. Então, assim que funciona o teste. Ele é uma múltipla escolha. Então, existem respostas que vão ser extremamente parecidas. Então, tu tem que analisar muito bem. Porque talvez tu precisaria se adaptar de ser de um jeito, mas tu faria assim, entendeu? Gosto, mas não morro de amores. Mas também não quero ficar intocado no canto, né? Então, quando a gente vai fazer... Eu vou abrir o teste aqui. É importante que tu leia bem certinho as respostas, porque tem algumas que são bem similares, tá? Eu vou pegar aqui. Se tu quiser escanear ali o QR Code... Esperar para escanear o QR Code, eu vou só criar ali uma aba para MP. O importante é só ler as 4 opções antes de escolher, tá? São 40 perguntas. Porra. Média de 15 a 20 minutos para responder. Baseado nas minhas informações. Deu. Vou abrir aqui para ti o resultado aqui na tela para ficar mais fácil. Ali ele vai aparecer o resumo e depois tem a opção baixar o PDF completo ali no final.
consegue baixar. Não apareceu. Esse resultado completo. Vou dele aqui na tela pra gente. Olha aqui, ó. A prova. Falei pro Adriel. Bem provável que ele vai ser dominante. Olha aqui. Influente. A prova viva. Deixa eu abrir aqui pra eu te explicar um pouquinho. O que a gente tem aqui? Vantagens do dominante. Foco em metas. Então, tu quer um número para buscar, entendeu? Uhum. O que vier no caminho vai matando conforme for aparecendo. Não tem medo dessa questão. Assertividade. Confiança. Pessoas com perfil dominante são confiantes e diretas na comunicação. Então, aqui nessa questão, facilidade é porque tu tem segurança do que tu tá falando. Tu vai falar que tu tem segurança. Se tu não tiver segurança, também tu é primeiro estudar para depois tu conseguir falar alguma coisa, tá? Influência e persuasão. Pessoas dominantes, elas normalmente têm as melhores ideias da mesa. Porque tu já estudaste muito sobre aquilo para te estar falando, entendeu? Então, às vezes, beira impaciência com quem nunca ouviu falar. É uma dificuldade que tem o influente ou o dominante daí, tá? Com relação a isso. Proatividade e iniciativa. O negócio é estar fazendo alguma coisa. Sempre tem que estar agindo. Quando tu tem uma meta muito bem definida, um foco em metas, aqui essa questão da ação é mais assertiva, uma questão óbvia. Tu vai saber para onde é que tu tá indo, né? Uhum. Solução de problemas. Uma característica do teu perfil. Veio com um problema? Beleza. O que nós vamos fazer para resolver? Se a pessoa tá só choramingando no Muro das Lamentações, mas essa pessoa também, ao sair da tua frente, tu vai tirar ela da tua frente. Uhum. Entendeu? Independência. Autossuficiência. E resistência à supervisão. Aqui eu entro numa questão de dificuldade do dominante, porque como é um perfil que tem, geralmente, são pessoas que elas são autodidatas. Então, tu vai lá, tu busca um vídeo, tu aprende, entendeu? Não precisa de ninguém ali. Então, quando tu entende, tu acredita que tudo que tu precisa aprender pode aprender, às vezes tu cai aqui na questão de ser aquela síndrome de Superman. Como tu tem facilidade de aprender, tu vai aprender sobre tudo e resolver o problema de tudo que aparece. Uhum. E acaba desfocando da meta. Então, a chance de desviar o foco porque tu decidiu resolver um problema que tu sabe resolver, que não tem nada a ver com a situação, é muito grande. Porque tá tinha essa necessidade de resolver as coisas, tá? Resistência e supervisão, porque normalmente tu tem as melhores ideias. Então, tu sempre tá na dúvida se o que a pessoa tá te falando vale a pena ouvir. Competitividade, então, é uma facilidade que tem no teu perfil. Ambição. É uma pessoa que sempre tá competindo com alguém ou contigo mesmo. Tem essa necessidade de ser melhor do que alguém. Nem que seja alguma coisa que tu fez ano passado, sabe? Mas tu tem essa necessidade. Determinação, então, não é qualquer um que vem com a narrativa que vai te fazer desistir. Visão estratégica. Normalmente, o perfil dominante é uma pessoa que o Jonatas gosta de falar, até que eu acho que faz muito sentido. Sabe o Doutor Estranho? Já assistiu aquele filme? Não. É um personagem em que ele fecha o olho em 3 segundos, ele analisa 1000 possibilidades. Perfil dominante, cara. Tem uma visão estratégica, então, se eu fizer isso, pode dar isso, se fizer aquilo, pode dar aquilo. No assunto que tu domina, que tu trabalha, normalmente tu tem essa facilidade. Não, se eu fizer isso aqui, é tão rápido o raciocínio que tu nem consegue falar. Aí a pessoa tá lá viajando na maionese na primeira ideia, tu diz, não, isso aqui já não vai dar certo, já pensei em outra coisa. Aí entra lá no outro lado da impaciência. Principalmente no treinamento de alguém, sabe? Então, e talvez isso vai ficar mais latente pra ti quando tu precisar treinar alguém, pegar alguém mais cru, e meu Deus do céu, tá, vamos lá, vou te explicar do beabá, sabe? Então, bem provável que é uma dificuldade que tem aqui na hora de delegar. Desafio e resistência. Resistência ao fracasso, alta energia. É uma pessoa que dificilmente vai estar caída pelos cantos do teu perfil. Porque, tipo, não dá tempo, preciso resolver alguma coisa, sabe? Bem provável, tá? Preferência por controle aqui, preferência, eu diria assim, amor, paixão extrema por controle. Preferência, eu fui bem tranquila quando eu fiz essa descrição aqui. Liderança e autoridade. Então, perfil dominante precisa liderar. Um perfil dominante que não lidera, ele tá perdendo tempo da vida dele, tá? Porque tem visão estratégica, é uma pessoa que dificilmente vai ser barrada. Ai, alguma coisa muito ruim veio e não... Cara, muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Então, um perfil de liderança e autoridade. Aqui uma dificuldade de cair no autoritarismo. Tipo assim, de tu não querer mais nem ouvir a opinião de ninguém, porque tu tá focado naquilo lá, sabe? Desafios. Impaciência, resistência ao feedback, tendência ao controle excessivo, que a gente falou aqui, né? Então, um outro perfil, uma outra característica do perfil dominante. Onde é que tu vai? O que tu vai fazer mesmo? Onde é que tu tava mesmo? Tá, não parei, me passa. Localização. Não tô dizendo que não tem que ter gestão. Mas a tendência do perfil dominante é ter controle de tudo. Então, ele quer prever o que talvez um dia pode dar errado com a 5ª pessoa na cadeia da equipe, entendeu? Essa semana meu celular Digital Sat. Eu não mandei ninguém na Digital Sat. Eu liguei na hora. O que tu tá fazendo na Digital Sat? Automático. Aham.
Não, eu vim buscar um negócio que faltou, assim, beleza. Mas me avisa antes de sair. Ó, necessidade de controle. E aqui, cara, é uma linha extremamente tênue. Por quê? Conforme tu vai crescendo, tu vai precisar delegar autoridade, inclusive, para algumas pessoas, senão tu vai surtar. Se tu tiver que bater o martelo em todas as micro decisões. Só que a chance dessa pessoa tomar a decisão igual a tua é extremamente pequena. Indiferente, tá? Tô falando de mim e do Jonatas, que a gente não é funcionário, é sócio. Cara, às vezes ele vai lá e delega. Aí eu não faço como ele vai fazer, porque o meu perfil é diferente, já parte daí. Aí ele fala assim, não, mas deveria ter feito assim. Mas não deu certo? Não deu certo, mas aí tu gastou mais tempo. Não, mas não deu certo, sabe? Então, a outra pessoa tem que estar direto provando. Deu certo. Informação, eu fiz isso. Cara, é um ponto de atenção direto para que tu não precise dominar tudo e daí tá sobrecarregado, entendeu? E não cresce, né? Quem domina tudo não cresce. Temperamento aqui a gente já falou sobre isso, né? Extremamente competitivos, preferem funções de liderança. Aqui o que a gente tem de facilidades, né? Características pessoais. Confiança, autossuficiência, orientação por resultados, competitividade, assertividade. Pessoas que estudam muito e dificilmente vão errar, mas também quando erra com força. Por quê? Normalmente tem muita certeza que aquilo vai dar certo, entendeu? Então, quando erra, também erra com vontade. O perfil dominante também é assim. Se é pra errar, que erre com vontade. Proatividade, resiliência, autoconfiança em situações de risco. Então, dificilmente a pessoa que vai ter medo de alguma coisa acontecer. Não, tem que fazer, vamos lá, fecha, depois vai dar tudo certo. Tá? Foco no controle e eficiência. Autenticidade, aplicação no ambiente empresarial aqui. Autonomia que a gente tá falando, né? Não vai fazer muito sentido. Aqui tem um mapa mental aqui das palavras. Agilidade, para mim aqui, ó, pensando em perfil dominante, uma das coisas que mais pega, principalmente falando em planejamento, é a necessidade de ser rápido, sabe? O perfil dominante. Então, tipo, a gente viu uma estratégia, vamos executar. Só que o mínimo para executar, você precisa de uns dias para te planejar, para não sair por aí atirando pro tudo quanto é lado. E bem provável com a dificuldade que tu encontra, tá? Tipo assim, a ideia é boa, beleza, vamos começar quando? Daqui 5 minutos. Prova disso, nós estamos aqui. Nós ficamos 3 horas em reunião. Planejamos, cara, sensacional. Mapeamos quem eram os clientes, que era o perfil do projeto e tal. Beleza, o Jonas fez o quê? Nós não tinha nem engolido a saliva, ele te mandou um áudio. Entendeu? Pra reunião pra quando? Ah, não, hoje já não dá mais, pode ser amanhã. Aí eu falando com a Camila aqui, nessa semana, comentei a história por cima, ela falou assim, não, daí o Matheus atendeu, eu falei assim, não, beleza, fechou. Ô, amor, vou lá com o Jonas. Fazer o que lá? Ah, não sei, me chamou lá. Mas como assim? Não, cara, ele falou que é um negócio pra falar pra mim. Ah, tô indo lá, beleza, fechou. Então eu falei assim, como assim? Tu não tinha nenhuma informação. Aí a gente começou a rir, entendeu? Esses dois dominantes se encontraram. Bobear, vocês tinham gravado naquela madrugada. Aqui, estilo de comunicação. Cara, uma das dificuldades que eu vejo pra questão de equipe, do perfil dominante, aqui, trazendo interno, né? Pro cliente, talvez você vai refletir, mas não tanto. É que, tipo assim, tu já sabe, entendeu? Então, tu parte do princípio, às vezes, de quem tu vai treinar já sabe o básico. Tu se irrita de ter que falar o básico. Porque por que essa pessoa não assistiu um vídeo do YouTube e não sabe daquilo ali? A cada 10 minutos eu vejo essa situação dentro da nossa empresa. Porque o Jonas, cara, é muito rápido. Então, parece que é muito óbvio. E se tem uma frase aqui que eu diria pro dominante, independente se é pra venda ou pra treinamento, cara, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E quer ver? Eu vou te mandar todos os arquivos aqui dos outros perfis também pra te dar uma olhada. Principalmente ali no básico ali, tá? Para te olhar, porque quando for tratar com um cliente que ele for estável, cara, vai penar. Tu vai ter que olhar assim, então, querido, vamos lá, deixa eu te explicar. Vai ter que ser, porque senão ele não vai absorver, não vai absorver, tá? Não adianta. Ó, o outro dominante da conversa. Chegou. Tava falando mal de ti. O que você resolveu agora? O aplicativo? Antes da gente começar aqui, eu falei pro Adriel, cara, eu acredito que o Matheus é dominante e fluente. Deixei aberto esse resultado aqui, dominante e fluente. O resultado dele, dominante e fluente. Pode jogar no bicho. Pode jogar no bicho. Tabu. Vai. Certeza. Eu vou, tipo, tu baixou o resultado, né, completo, né? Já tem plano de ação, tá? Se tu quiser aqui, padrão. Mas isso aqui também a gente vai lapidando no decorrer da conversa, né? Mas eu te diria ainda pra te ler e dar uma olhada nos outros perfis. Cara, acho que tu vai absorver super rápido aquilo ali, vai começar a identificar padrão. E ainda, eu vou abrir uma outra ação aqui, ó. Pra te fazer. Ler ali os resultados e colocar um exemplo de cada pessoa que tu acredita que tem esse perfil. Pra te começar a observar essa pessoa. Pessoa de perto, quanto mais tu conviver, mais fácil. Tipo assim, perfil da Camila. Lê e vê o que tu acredita que ela é. Ela vai fazer o teste na próxima reunião da mentoria. Eu vou aplicar o teste com elas. E daí tu valida. E tipo, o que tu vai fazer? Tu vai começar a criar um padrão no teu cérebro. Então, cara, um cliente que tu conhece há muito tempo,
falando essas características, eu acho que esse cliente tem esse perfil. E daí tu vai mapeando pra te criar uma base mesmo em ti, sabe? Pra aumentar o feeling da venda. Vai facilitar bastante. Principalmente a argumentação, tá? Resultados e um exemplo pra cada pessoa. Faz com números, 110, 454, 108, 456. Flexibilidade. É, tipo isso. Depois eu já vou encerrando aqui, eu já mando pra ti os resultados. Saímos com muitas ações, então valeu as 2 horas. Muitas e muitas ações, informações. Pro Matheus, claro. Né? Depois o Léo vai mandar ali pra ti, tá tudo no Asana. E só ver a questão ali do CRM, quando conseguir colocar ali na pasta, Tá. atualizar pra gente ter acesso, tá? Na empresa eu faço isso. O Léo te cobrar dia sim, dia não, do CRM. Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa? Não? Show de bola, muita coisa já tá em prática. E agora, acredito que essa parte da análise diz que vai fazer bastante diferença na abordagem. Pelo que a gente conversou, que tem bastante clientes com perfil estável, tipo assim, Mas que não fecha. tipo, tá na dúvida, né? Daí abriu aqui um leque da questão do outro do outro prestador de serviço, falando lá da segurança, né? De, tipo, alguns já cancelaram com ele, teve assalto em seguida, então, Eles linkam uma coisa com a outra, né? Tipo, cancela com ele, vai lá na semana e rouba a casa do cliente e cancela. Eu acho que não tem nada a ver, né? Imagina. Não, acho que, tipo assim, ó, uma coisa que estão botando na cabeça dos outros, mas não. complicado, né? Daí é, tipo, é uma objeção que o Matheus trouxe aqui do que foi falado, assim, também, né? Os que estão em dúvida criou essa objeção, então a gente vai mapear agora pra... Dá pra gente garantir que não acontece. Como assim? Esse aí, você foi com o serviço com a Bia. Tem muitos tirar a Bia para te colocar, e a Bia vai vir, pode dar a retaliação. A gente consegue pegar isso antes. Cara, eu não posso prometer, né? Não tem como, porque não é 24 horas. Então, mas o que eu posso dar de exemplo é que tem 7 clientes que eram dele e é nosso já faz algum tempo e nunca aconteceu nada. É o que a gente abriu de ação aqui agora, é pra gente ter números. A gente falta, tipo, na nossa argumentação ainda tá muito pra influente, assim, vai abrir agora dados, tantos clientes nós já atendemos, tantos orçamentos, tantas instalações, tanta segurança, para ter mais número, para cliente que é analítico, sabe? Isso. É tudo que a gente tiver de informação numérica, sabe? Não sei se vale a pena reforçar essa parceria com o Felipe. Não sei também. Foi a gente Quanto vale reforçar no Felipe? Aham. Uhum. Acho que vai estar dando mais força para a marca dele, né? Ao invés de ser um movimento contrário, pode. pode ser legal ele querer estar lá e lá não tá hoje, né? Não. Não. Mas eu acho que não é o foco dele, né? Na praia não. O foco dele é mais CNPJ, mais empresa. Empresa economia. Agora que a gente já sabe que o Matheus é dominante, né? Então, eu falei pra ele, dominante dificilmente é, mas também quando é com força. Errado foi quem disse que eu tava errado. Né? Você pode agora? Fechou? Vamos embora? Bom, pessoal, contextualizando aqui, é o aplicativo que nós temos aqui na J. Leandro Gestão, onde a gente aplica a análise DISC, que foi aplicada agora há pouco com o Matheus. Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona ele e a interface também. Uma das facilidades que tem no aplicativo, que nós desenvolvemos, é a questão de o gestor ter acesso aos testes, por exemplo, da equipe. Então, se nós fazemos a análise DISC na equipe comercial, o gestor tem acesso ao perfil de cada vendedor. Isso facilita muito na questão de gestão de resultados, entender também para que lugar, né, da equipe comercial esse vendedor da equipe vai ter uma boa performance, se é para uma venda de recorrente, se é para manutenção, ou se é para prospecção ativa, se ele vai ser um SDR, se ele vai ser um bom fechando negócio, enfim. Então, a análise DISC ela colabora e corta caminho, né, para não ficar adivinhando o que está lá na cabeça do vendedor, sabe? Vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona. Aqui, ele vai entrar no meu login. Dentro desse login vai aparecer aqui em cima o meu perfil. Então, eu sou influente dominante. Lembrando que, neste momento, eu estou tendo esse perfil comportamental, influente dominante. Dificilmente o primeiro vai mudar, normalmente o segundo. Né? Até no nosso encontro ali com o Matheus, eu comentei que eu já, no teste, fui influente estável, por conta do contexto que eu estava vivendo, né, da empresa e tudo mais. Aqui no teste tem para te refazer, então aparece ali o botão que você pode refazer, depois eu mostro para vocês como é que funciona. E aqui aparece meu último teste, o resultado, então 41% influente, 30% dominante, 19% estável e 10% conforme, nada de conforme, então analítico não é a minha parte da empresa.
Aqui aparece resumo do perfil influente. Então, vai me trazer aqui um resumo rápido do meu perfil, falando das minhas facilidades e dificuldades, pontos fortes. Então, aqui tem calorosa, entusiasmada, comunicativa, criativa e tem facilidade de motivar as pessoas ao redor. Então, aqui falando, por exemplo, em gestão de equipe, equipe comercial, influente, ele é um bom perfil, tá? Pontos fracos, multitarefas, então abro muitas caixinhas e depois tenho que fechar todas. Impulsivas, tem tendência a tomar decisões impulsivas. Tendência de evitar conflitos, porque eu quero estar bem com todo mundo, né? Dificuldade com detalhes, busca por aprovação. E aqui eu tenho do dominante, que é o meu segundo perfil aqui nessa questão, e depois tem o resultado completo. Eu vou clicar aqui para vocês verem. No resultado completo, nós temos um PDF com 9 páginas, que é o que a gente entrou em mais detalhes com o Matheus, que ele é o dominante influente, né? Aqui a gente tem 10 características, que são as facilidades do perfil. Depois nós temos aqui uma parte que fala sobre o temperamento. Então, o que esse perfil ele vai estar trazendo no dia a dia, né? Quais são os comportamentos dele no dia a dia baseado em temperamento. Então, se é explosivo, se ele é mais calmo, paciente, impaciente, aqui tudo vai influenciar. Aqui a gente traz no meio social, então qual é a facilidade que tem com relação às pessoas. O resultado ele é bem completo e acaba abrindo para várias áreas. Estilo de comunicação, então qual é a forma que eu me comunico? Aqui tem explicado direitinho. Nós temos aqui tipo um mapa, né, falando das principais palavras que tem a ver com influente, então as que são mais evidentes nesse perfil e as que são menos evidentes, né, no perfil. Então, falando, por exemplo, na frente de inovação na empresa, o perfil influente ele é incrível, perfil extremamente criativo e com facilidade de coisas novas. E depois, todo o teste ele já vem com plano de ação. Por quê? Falando na questão aqui da nossa empresa, um dos princípios que nós temos, que faz parte da nossa cultura, é plano de ação. A teoria ela é incrível, mas ela não muda a vida de ninguém. Então, inclusive, no teste completo já vem um plano de ação pré-definido, com vídeos no YouTube, com práticas, com livros que você pode ler para melhorar os pontos fracos do perfil. Então, uma das coisas que eu gosto de reforçar é o seguinte: quando a gente vê qualquer teste que nós fazemos, né, tanto se você vai descobrir qual é o seu temperamento ou perfil comportamental, ele não pode nem deve ser um limitador. Quanto mais nós nos conhecemos, isso precisa ser, como se tirasse a venda dos olhos para que a gente pudesse evoluir os pontos fracos. Ao invés de falar assim, por exemplo, dominante, tenho dificuldade com padronização. Eu não consigo padronizar, eu não vou usar um CRM, eu não sei fazer uma lista. Não, ao invés disso, eu sei que eu vou precisar colocar muito mais energia e intencionalidade para me fortalecer esse ponto que hoje eu tenho dificuldade. Ao invés de ser um limitador. E eu dizer assim, eu sou influente, eu sou boa em conversar, não sou boa em ter nenhuma análise. Então, isso eu acredito que é um ponto bem relevante para levar em consideração. Cada resultado que você tem de um teste é um combustível para você melhorar, e não aí algo para você estagnar e ser rotulado por alguma coisa.